Olá, bem-vindas ao nosso primeiro episódio tão esperado e sonhado do podcast A Voz da Mulher. Como diz a Isa, gente, nasceu. Ó, tô nervosa, estava ansiosa, mas enfim, aconteceu. Eu sou a Amanda Toches, empresária, mãe, esposa e várias outras coisas que nem eu tô lembrando, gente, de tão nervosa que eu tô nem lembrando o que eu sou no momento. Mas eu estou aqui com uma convidada super especial, a Isa Box. Brincadeira, gente. Não é brincadeira não, gente, é verdade. A Isa, uma mulher extraordinária, muito especial, mentora de mulheres, que vem aqui contar uma história de superação maravilhosa, que inspira tantas mulheres ao redor dela. Isa, fala um pouquinho sobre você, conte a sua história para inspirar outras mulheres. Gente, para mim é um prazer estar aqui, né, estar servindo vocês. Eu falo que a cada podcast, a cada vez que a gente se dispõe a contar a nossa história, a gente está servindo outras mulheres com aquilo que a gente já passou, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. A Amanda não mentiu quando ela disse Zabox, viu, gente? Nós vamos contar um pouquinho, né, esse nome que me foi intitulado, na verdade, né? Eu sou Isabor Cruz. Sou mãe também, assim como a Amanda disse aqui, é tanta função que nós somos, né? Que a gente até esquece o que a gente é, né? Mas eu sou mãe, eu sou empresária, sou advogada. Mas na verdade, isso tudo eu estou, né? Eu estou advogada, eu estou empresária. Mas o meu maior propósito, Amanda, é fazer o que a gente está fazendo aqui. É compartilhar minha história, compartilhar tudo aquilo que eu aprendi até aqui. Né? Eu sou nova, tenho 30 anos, mas até aqui eu me sinto com 100 anos. Porque foram tantas coisas que eu vivi, Sim. Tantas coisas que eu superei, né? Não só vivi coisas ruins, mas também cada momento ruim me trouxe muitos aprendizados, sabe? Então eu espero que nosso momento aqui de bate-papo venha a ser muito útil, não só para nós aqui, que eu tenho certeza que nós somos as que vamos sair daqui mais com a sensação de missão cumprida, né? Com certeza. Mas tenho certeza que cada mulher que está assistindo esse podcast, tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida. Ouve cada momento aqui, vai ser muito gostoso esse podcast. E depois já escreve aí no canal, gente, A Voz da Mulher. Tenho certeza que eu tô muito honrada, tô aqui, né? Abrindo o primeiro episódio. Meu Deus, que honra, viu? Tô muito feliz. Né? Nasceu, como diz a Amanda, gente, todo sonho ele nasce, né? Então nasceu esse podcast, estamos aí. Bora aí, bater esse papo gostoso. Tanto tempo, né? Ô, gente, foi uma luta, tá? Foi uma luta para esse podcast sair. E realmente, eu não falei no início, tô nervosa, vai ser um bate-papo muito descontraído, porque a ideia é essa, é a gente trazer a autenticidade, a essência da mulher, a história da mulher, né? Ela contando todos os processos dela. Eu acredito muito na cura de uma mulher com a outra. Quando a gente escuta a história, né, uma das outras, como que a gente se identifica e a gente aprende com aquilo dali. Então, eu acho que, assim, o nosso maior propósito com esse podcast é trazer conexões entre as mulheres, que as mulheres possam inspirar uma nas outras e entender que uma história é muito valiosa. Hoje eu acredito que o que a gente tem de mais valioso é a nossa história, né? E a Isa tá aqui hoje para provar um pouquinho aí, contar a história dela, como eu aprendo, né? Eu brinco com ela, a gente estava aqui conversando antes, né? Ela tava me perguntando o que eu ia perguntar a ela, porque eu já sei bastante coisa da história dela. Eu sabe tudo da minha vida. Mas toda vez tem uma novidade, né? Toda vez tem uma novidade. É muito engraçado, né? Conforme a gente vai conversando, a gente vai lembrando de algumas coisas, porque tem coisas que a gente já viveu que às vezes a gente esquece, né? Ou às vezes você acha que aquilo ali não faz sentido, mas às vezes você vai lembrando, vai vindo outras circunstâncias, poxa, eu já superei isso, como que eu não vou superar isso agora, né? Então, às vezes, quando a gente tá conversando, entra num assunto, eu falo assim, nossa, mas eu já vivi isso, né? Então, eu não sei o que eu vou lembrar hoje, viu, gente? Porque nós estamos sem script, né? Estamos sem script aqui, viu? É ao vivo mesmo, então... Vamos ver o que vai sair aqui hoje, né? Até mesmo que eu acredito que é isso, né, Isa? Eu acho que hoje... O ser humano, nós mulheres, a gente levar a nossa autenticidade, levar quem é a gente de verdade, eu acho que isso é valioso demais. Verdade. É o que a gente tem de mais precioso. Então, a gente vê, né, quem aí tá assistindo, se alguém tem dificuldade de fazer uns stories. Então, gente, foi difícil pra caramba estar aqui, eu apresentando isso daqui pra vocês. Era um sonho, né, que agora está sendo um sonho realizado, mas de fato que, assim...
bate um desespero, dá vontade de sair correndo, mas quando a gente pensa que o que a gente tem de mais valioso é a gente falar com naturalidade, com nossa autenticidade, poder ser o que a gente é, sem criar máscaras, sem criar versões, acho que isso não tem preço, né? Verdade. Tô vendo você falar, né? Às vezes, a gente tem um sonho. E às vezes você sonha tanto com aquilo. Que aí, por que que muitas... Isso é um corte poderoso pra você. Às vezes você tem aí um sonho e você não consegue colocar ele em prática. Sabe por quê, Amanda? Muitas mulheres não conseguem fazer isso aqui que você tá fazendo. Porque o sonho ficou maior que ela. E aí o que acontece? Forte, hein, Ela acha gente? que aquilo Nossa. ali nunca vai se tornar realidade, porque ela criou aquilo dentro da cabeça dela de uma forma tão grandiosa, só que ela Sim. não se acha capaz e merecedora de realizar aquele sonho. Só que na verdade o sonho, ele é só um sonho. Na verdade, um sonho nem tem valor. Na verdade, o que é mais valioso é isso que você está fazendo aqui, é dar o primeiro passo. E isso é valoroso. Com certeza. Porque o sonho, se você não der o primeiro passo, é só um sonho. Exatamente. Igual a gente sempre ouve falar, né, em relação ao dinheiro. Você pegar o dinheiro, colocar dentro de um quarto, você não pode sair, você não pode fazer nada, só ficar dentro do quarto com aquele dinheiro, qual o sentido daquele dinheiro? Você vai morrer em cima dele. Papel, né? Só um papel. Perdeu a utilidade dele. Com certeza. E quando a gente traz para nossa vida, é exatamente isso. Qual é o sentido de você ter vivido uma história tão linda e guardar só para você? Quantas pessoas, quando às vezes, né, a gente vai em velório, essas coisas, você vê as pessoas contando, né? Poxa, fulano era tão gente boa. Poxa, fulano eu admirava tanto. Mas essa pessoa, às vezes, que morreu, nunca ouviu isso de ninguém. Ninguém nunca chegou pra ela e falou assim, cara, como é que você é incrível. Poxa, como é que você é inteligente, como eu acredito em você. Então, assim, quantas coisas que a gente guarda, sonhos, projetos. Então, assim, já quero começar esse podcast dando parabéns pra você, viu? Obrigada. Porque a gente sabe, assim, como a gente é mãe, não é fácil gerar. Gerar demora, né? Tem as dores, tem as Você contrações acompanhou essa depois, geração né? toda aí, ó, né? E assim, Todo esse processo. dá um frio na barriga porque você não tá vendo o neném. Você não sabe como ele vai ser. Exatamente. Se vai ser perfeito, se vai ter alguma coisa, quais são os desafios que vão estar pela frente, né? O novo, né? O primeiro filho, então, aí que tá frio na barriga mesmo, quando a gente vai fazer algo novo. Porque você não sabe como vai ser. Então é normal mesmo, a gente fica nervosa, dá frio na barriga, a gente quer sair correndo, a gente pensa assim, quem que eu fui arrumar pra minha cabeça, né? Quantas coisas, gente, na verdade, todos os meus projetos, tanto as mentorias, os cafés, tudo que eu faço, a Jornada do Poder. Gente, quando eu fiz a jornada, Amanda, eu lembro direitinho, foi muito engraçado. Porque eu falei assim, não, eu como gosto de planejar, gosto de tudo organizado, né? Eu falei, não, vou fazer as aulas tudo bonitinho, adiantar tudo, deixar tudo ok. Eu não consegui gravar as aulas antecipadas. Eu tive que gravar as aulas um a um no dia. Foi na pressão. Inclusive, teve uma que você fez dentro do carro. Dentro do carro. Que eu sou aluna também. E você tava na primeira turma, né? Eu acho que foi. Foi na essa, primeira, aham. Gravei dentro do carro. Mas, gente, foi um desafio. E quando eu vi você falando aqui, nossa, gente, o primeiro episódio e tal, daqui a pouco isso já vai virar natural. No início, a gente fica mesmo. E se você tá aí nesse episódio, já vou deixar aqui, né? Porque eu gosto de chegar dando 3 tapas na cara. Tá aí nesse episódio, se eu fosse eu, ia estar com outra roupa. Se eu fosse eu, ia fazer um cenário diferente. Se fosse você, estava fazendo. Né? Então, se você tá aí, gente, quem critica demais, geralmente não faz. Né? Corrigindo aí, né? Se você tá criticando demais, é sinal que você não faz. Eu tenho certeza, se você tá criticando qualquer coisa que você tá ouvindo aqui, ou você vai ouvir durante esse podcast, você é a pessoa que não executa nada. Porque, Amanda, só quem faz sabe como é desafiador. E nesse momento, né, Isa, a gente vem trazendo tudo nosso, né? Igual pra mim, eu falo que tá sendo um desafio, né? O porquê, né, até ser a voz da mulher. Eu falei aí, né, que eu sou empresária, né? Eu tenho uma marca de roupa feminina, inclusive vem novidades aí com esse projeto também, mas calma, gente. Então, assim, o que eu identifiquei é que eu queria literalmente dar voz às mulheres. É tanta história, né, dentro de um provador, quando a mulher, né, tá experimentando uma roupa, todo o processo que ela tem. Eu sou apaixonada, gente, em ajudar as mulheres na construção da autoestima, né, porque a autoestima foi muito vista como uma coisa só a roupa, que é o que a gente estava falando aqui, não é algo de dentro para fora.
Então, quando a gente vai entendendo toda essa história da mulher e que a gente quer trazer aquilo dali, você vai ver que todo mundo tem um processo a passar. E até essa minha transição para eu chegar a esse projeto, venho com as minhas dores também, com os meus desafios, com a empresa. Então, a gente tem que deixar algumas coisas para trás para a gente poder dar um passo para frente, a gente conseguir executar e não ficar naquilo dali, porque isso que você falou é muito verdade. Geralmente, quando a gente está com esse medo de dar esse passo, é porque a gente está querendo olhar muito e criticar demais, né? Ah, aquilo dali não tá bom. Ah, aquilo dali não foi legal. Ah, aquela pessoa lá, tá vendo? Aquela pessoa tá tendo sucesso por causa disso, daquilo. E então, você vai convivendo nesse meio, vai escutando, você fala assim, eu vou ser a próxima, né? Então, se eu vou colocar meu projeto, eu vou ser a próxima que eles vão falar. E assim, gente, falem, né? Vai ter sempre alguém para falar. Né? E a gente nunca vai agradar todo mundo, né? É uma coisa que eu construí isso na minha cabeça e tem dado muito certo. Que eu falo o seguinte pra mim. Eu sei que vai ter 1000 pessoas que vão criticar qualquer coisa que eu faço. Vai falar mal, que não concordo, não gosta do meu jeito e coisa e tal. Mas vai ter 1000 defendendo. Com certeza. E assim, igual esse episódio, por exemplo, que a gente tá aqui gravando. Não importa quantas pessoas vão assistir. Agora, se ele fizer sentido pra uma pessoa, ele valeu a pena, ele cumpriu o propósito, o objetivo dele, né? Exatamente. Tenho certeza, eu e a Amanda, a gente é bem alinhado com os nossos propósitos, nossos objetivos, né? E tá aqui, né? A gente poder falar da nossa história, a gente poder ter esse momento. Porque quantas mulheres, né, Amanda, às vezes não têm oportunidade de estar tão próximo. Então, às vezes, eu não tenho contato com coisa boa, eu não tenho contato com a Amanda, mas pode estar aqui ouvindo, né, um vídeo, um podcast, um Spotify, seja onde for, você pode estar ouvindo, pode estar conectando, pode estar aprendendo. Hoje eu falo que as pessoas, elas têm a habilidade de contar muitas histórias, né? Mas, cara, no mundo que a gente vive hoje, é impossível a pessoa continuar a mesma. Sabe, o acesso à informação hoje, poxa, você abre o YouTube, poxa, muita informação, muito conteúdo. Então, assim, é tantas coisas que as pessoas, né, têm para entregar, para ouvir. Só que às vezes o problema, igual você falou, é interno. Né? Não adianta a gente querer arrumar a casa do lado de fora, sendo que do lado de dentro tá podre. Não sabe. Exatamente. Né? Não adianta. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo, né? A Amanda também. Porque por muito tempo eu tentei arrumar a casa só do lado de fora. E não deu certo. E nós mulheres, a gente foi criado muito até numa sociedade que traz muito isso, né? Da mulher estar ali primeiro do lado de fora. E hoje eu acho que a gente tem esse benefício, que a gente está vivendo num tempo que a gente tem acesso a conhecimento. Aí muita gente, vai ter um monte de gente, tem charlatão, tem não sei o que. Não. Gente, tem isso para tudo quanto é lado, não é só na internet, não. Tem consultório, tem tudo quanto é lugar. Né? Então, assim, e quanto mais você vai tendo conhecimento, você vai conseguindo também ser seletivo. E assim, eu vejo muitas vezes as pessoas, não, aquilo dali não tá legal, mas a pessoa tá consumindo. Para, gente, aprende a dar não. Uma coisa que foi libertador para mim, gente, foi aprender a dar não. Porque muitas vezes eu dava sim pro outro dando não para mim. Né? Porque a gente fica naquela preocupação, né, do julgamento, de querer agradar todo mundo. E não é sobre isso, né? Isso é um problema, né? Eu vivi muito tempo assim. Sabe? Ficava o tempo inteiro querendo agradar todo mundo. Eu não tinha tempo pra mim de me cuidar, porque eu sempre priorizava os projetos das outras pessoas. Então, se eu tinha um objetivo para um determinado dia, se você me ligasse, você faz isso pra mim? Eu não poderia fazer se eu olhasse pro meu objetivo do dia. Mas, pra não te desagradar, não perder a sua amizade, você não ficar chateada comigo, eu abria a mão e ia lá fazer o que... E isso acaba que depois, no final das contas, você que é prejudicada. Total. Né? Porque eu vejo quantos, né, projetos, quantas coisas eu deixei de fazer por dizer, sim, essa falta de posicionamento. E esse assunto é muito interessante, porque hoje eu falo que a gente não está vivendo problemas na sociedade. O que falta hoje são pessoas posicionadas. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, no relacionamento? Casamento não tem problema. Não existe problema no casamento. Existem pessoas fora de posicionamento. Sim. Né? Então, a gente vê muitas mulheres hoje, falta do posicionamento. Ela é o macho da casa, ela que resolve tudo, ela quer mandar em tudo, ela quer mandar no marido, ela quer mandar em todo mundo. Ela quer resolver tudo,
não quer esperar. E tem os homens também, que às vezes já é mais, né, omisso, não quer problema, acaba cedendo. Então, houve o que? A troca. E isso em todos os sentidos, É. né? É. Eu falo até uma coisa que o velcro ele não cola se não tiver cola, né? Assim, então Aham, assim, é uma coisa que é para mim é verdade. uma metáfora que eu levo para a vida. Porque é muito mais fácil, né, você colocar, não, problema, igual você citou aí a questão de relacionamento. Eu já fui muito essa pessoa de, nossa, o problema tá sempre no outro. Como diz a Cláudia Alecrim Dourado, né? Se é um alecrim que nada tá, né? Você não tem culpa em nada. Então, assim, eu vejo que a nossa história, né? Porque a nossa história não é só daqui. Nossa história vem da infância. E muitas É. vezes a gente está carregando dores que a gente vivenciou dentro de casa, em família, e com isso a gente vem com esse troféu trazendo, né? Igual essa questão mesmo que você colocou. Eu já tive esse meu lado de chegar com essa força de, nossa, a mulher que dá conta de tudo. E, gente, não dá conta de tudo, não, porque não tem como dar Não tem conta de como, é tudo, impossível. né? Não tem como dar conta de tudo. A gente tem que entender as nossas versões, né? Porque a gente tem as versões, a versão que a gente está sendo empresária, a versão que a gente está sendo mãe, esposa. E se a gente não soubesse colocar em cada papel e aprofundar, se dedicar naquilo dali, a gente se perde. Isso aconteceu muito comigo, né? Dentro, quando eu levei minha empresa para dentro da minha casa. E isso que você falou, eu aprendo muito com você isso, com a sua história mesmo, você traz muito isso, né, Isa? E sabe o que é Desse. interessante? Que igual, por exemplo, a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu também não estava no meu posicionamento, eu era assim, hoje eu não sou mais. Hoje, assim, o meu maior objetivo, Amanda, é trazer consciência para as mulheres. Uhum, Em que sentido? Eu não sou a mulher que vai transformar ninguém, porque ninguém tem essa capacidade, sim. né? Mas eu posso trazer a consciência para que ela olhe e fale assim, nossa, eu entendi da onde vem esse comportamento e agora eu preciso dar um novo sentido para isso. Então, eu, por exemplo, você me anuncia na Isabox, né? E foi Gente. assim que eu fui nomeada por bastante tempo, né? Por agredir as pessoas, por perder a minha identidade, eu me tornei a pessoa que eu não. Sim. Então, foi onde eu fui nomeada Isabox, sendo que, na verdade, no fundo, aquilo, eu não ficava feliz com o que eu fazia, Sim. agredir as pessoas, de bater e tudo. Eu não ficava feliz com isso. Só que aquilo era uma autodefesa. Uhum, Então, para quem não conhece a minha história, né, eu perdi meu pai com AIDS, né, aos 10 anos meu pai faleceu. Só que nesse período, eu, minha mãe, minha família, nós sofremos muito preconceito. Então eu tinha um banheiro na escola, tinha o meu nome, e as pessoas ficavam falando que eu, né, brincando, essas coisas de adolescente que às vezes não tem noção do que tá fazendo, e ficava falando que aquele banheiro eu só podia usar aquele banheiro. Aí quando eu entrava, eles falavam assim: Isabel, usa esse banheiro, não entra aí não, hein, vai pegar AIDS. E ficou, assim, durante alguns anos essas brincadeiras, que na verdade não foi uma feridinha, gerou uma cratera dentro de mim, né? E os anos foram passando. Nada que a gente vive na nossa infância fica esquecido. sim. Aquilo gerou uma memória. Aquilo gerou um trauma dentro de mim. E eu lembro que, assim, eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu hoje chego em qualquer lugar, converso com qualquer pessoa, eu não tenho problema com isso. Como antes eu também não tinha. Né? Eu lembro fotos, a gente tem foto, minha mãe tem fotos, meu pai era caminhoneiro, né? Então, às vezes, meu pai viajava, a gente chegava, às vezes, na Bahia, tinha uma música tocando lá, eu chegava, eu dançava. Então, eu não era uma pessoa mais calada e tudo. Aham, Mas, por conta desses acontecimentos, eu fiquei por muito tempo assim. sim. Então, eu fiquei por muito tempo, eu guardava os meus sentimentos. Eu não tinha coragem de confiar. Porque na minha cabeça, mano, olha que doideira isso. Por causa desses traumas que eu vivi na infância de rejeição, essas coisas, na minha cabeça as pessoas eram más. Porque na minha cabeça eu não conseguia entender o seguinte: antes da gente descobrir que meu pai tinha doença, a nossa casa vivia cheia. E aí, depois que a gente descobriu, acabou as amizades. Então, na minha cabeça, as A casa se pessoas tornou vazia. acabou, ninguém visitava a gente. Os amigos começaram, muitos, né? Já teve até um caso de um amigo que era muito íntimo, eu ia lá em casa e depois ele mesmo expulsou meu pai da casa dele. Meu pai já doente, já assim, nos últimos dias de morrer, ele foi Isso você tinha expulsou. quantos anos? Quando ele morreu, eu tinha 10 anos, isso foi bem recente, assim, sabe? Mas um pouquinho antes dele morrer. E foi expulsou ele de fora de casa. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, poxa,
As pessoas não amam outras pessoas, porque na hora que a minha família, o meu pai precisava de mais apoio, foi a hora que eles mais maltrataram a gente. Essa é a verdade. Então, assim, eu ouvi muito na minha Então você infância, não Amanda. estava já acreditando mais no ser humano, Não. né? Só que, assim, na minha cabeça, como não tinha outras referências de pessoas boas, ficou só essa. Que as pessoas, elas são boas até você não precisar delas. Até você poder ter algo pra o quê? Pra oferecer. Por Sim. conta disso, que criou em mim, eu só sou boa quando eu faço Faço algo. algo. Então eu não posso desagradar ninguém. Então eu não posso falar nada ao contrário que a opinião da outra pessoa. Eu tenho sempre que fazer o que o outro quer. Por quê? Porque eu não queria viver o que eu vivi lá atrás. Tá vendo como é que as coisas elas vão. Tudo vai se Tudo vai se encaixando com as encaixando. feridas, né? A gente vai entendendo. Então, às vezes, a mulher que tá assistindo agora o podcast, você fala, poxa, Isabel, eu sou assim. Né? Às vezes, poxa, eu sou, às vezes, revoltada com a vida, não acredito mais no relacionamento, sou estressada, todos os seus comportamentos, né? Eu vou deixar até um desafio pra mulherada aqui. Traga consciência, olha pra você, anote vários pontos aí hoje, né? O que você às vezes não acha legal, ou a forma que você se comporta, mas que não tem dado resultado na sua vida. Porque a maior forma, Amanda, de você ver se o seu comportamento é legal ou não, são os seus resultados. Sabe, meu casamento hoje tá um fracasso. Opa, calma aí, como é que tá o seu comportamento? Não, tá ótimo. Não tá. Se tivesse, seu relacionamento ia tá bom. Então, assim, a gente tem que trazer essa consciência, sabe? Com certeza. A consciência, ela é tudo, o né? processo do autoconhecimento, né? Porque se você não conseguir trazer consciência das suas vivências, essa semana mesmo, esses dias, eu tava conversando com o Daniel e eu não sei o que eu tava falando, ele tava falando que eu tava passando uma coisa, sendo que eu tava sentindo outra, completamente diferente. E era o oposto mesmo do que eu tava sentindo. Só que a visão que ele tava tendo é que tava tudo muito firme pra mim e tá tudo certo. Só que por dentro pra mim não tava, sabe? De coisa que eu tava sentindo. E porque, gente, para chegar aqui, como eu falei, foi um processo, sabe? E como que se a gente não traz a consciência pra entender de fato o que você tá levando e o que você tá sentindo, É verdade. você não consegue perceber. É uma coisa que eu amo, trazer sempre a respiração, porque eu acredito que a respiração te traz muita consciência, você buscar analisar as nossas ações, porque eu acredito que a gente vai estar eternamente na evolução, né? A gente vai estar evoluindo sempre. A gente nunca vai chegar a um patamar de, agora eu tô top, não preciso aprender nada, tá tudo certo na minha vida. Esse dia nunca Não vai chegar. Eu falo que se tiver, a gente pode colocar a roupa, pode ir, entendeu? Morreu. Porque tem mulheres que falam assim, quando eu tiver dinheiro, você só vai ter dinheiro. Vai ter, exatamente. Porque vai vir outro problema. Né? E isso é gostoso. A gente tem que entender. Esses dias eu vi um vídeo, tá rodando aí na internet, do pessoal numa, tipo uma ponte balançando. Todo mundo desesperado, caindo na água, e o cara lá só curtindo, equilibrando, vivendo aquele momento. A vida, ela é assim. Com certeza. Na hora que você arrumar uma área da sua vida, vai vir outros desafios. Às vezes você no casamento, aí depois vem os filhos, vem os desafios de criação de filhos, né? Vem em relação à mentalidade. Né? Você está cheio de sonhos e projetos, por que isso não sai do papel? Você precisa mudar a sua mentalidade. E quando você começou a perceber esse seu processo, Isa, que você começou a identificar essas feridas mesmo, né? Porque não é tão simples para a gente identificar e olhar. Eu falo que assim, tem vezes que a gente olha para umas sombras nossa que a gente fala, meu Deus, opa, eu quero isso daqui mesmo, eu não quero nem ver, né? Se passar no escuro, deixa eu correr disso daqui. Como que você foi identificando isso e ressignificando isso na sua vida? Amanda, em 2015 foi quando eu tive o ápice da crise no casamento. Só que olha que interessante isso. A gente até 2015 era um casamento de fracasso. Esse ano a gente faz 13 anos de casado. Então até 2015 a gente casou em 2010. Foram 5 anos de fracasso. 5 anos, traição, falta de comunicação, a gente não tinha um relacionamento, a gente não conversava, a gente não compartilhava sonhos, projetos, não tinha isso. E eu era aquela pessoa que omissa. Fez isso, tá certo. Eu ficava calada. Fez isso, calada. Qualquer coisa, qualquer pessoa fizesse, principalmente no relacionamento, eu nunca teria coragem de falar assim, olha, você fez isso e eu não gostei. Olha, você fazendo isso, não concordo, isso me deixa chateada, eu me sinto mal. Não tinha isso. Eu preferi engolir aquilo seco. E aí, em 2015,
quando eu já comecei a ler sobre autoconhecimento, mas de uma forma assim bem superficial, sabe? Não era nada assim aprofundado. Era ouvindo umas coisas ou outras, bem mínima mesmo. Só que quando eu vi que o meu casamento ele realmente ia ter um fim, e foi assim, parece que um despertar, que até então parecia que eu tava dormindo. Sabe? Quando eu olho, eu lembro disso, eu falo assim, gente, como que eu vivi assim, com esse casamento lixo? Lixo, lixo, lixo mesmo. E não falo só da parte do meu marido, tipo assim, porque ele fazia coisas que me deixavam chateada. Não, eu falo por mim mesmo. Sim. O quanto eu era omissa. Sim. E por que eu era omissa? Aí a gente volta lá na infância. Porque eu não queria desagradar, eu não queria arrumar problema, eu não queria perder. Já tinha perdido o meu pai, que foi, assim, algo que mexeu muito comigo. Então a perda, quando eu lembrava em perder alguém de novo, na minha cabeça era melhor você tolerar qualquer coisa do que você perder alguém. Porque aquilo gerou uma memória muito forte Gente, minha olha de que trauma, forte sabe? isso, né? Então eu preferia deixar pra lá. Só que ao mesmo tempo, pensa bem. Minha mãe descobriu que meu pai tinha traído ela com uma garota de programa. E mesmo assim ela decidiu perdoar meu pai. Ela não continuou o relacionamento, apesar dela ter cuidado dele durante 9 anos. Ela cuidava dele como se eles fossem casados. Eles não tinham mais, né, relação, por conta até mesmo da situação, mas ela cuidou dele até o último dia de vida dele, Amanda. Então era algo também que eu aprendi com a minha mãe, sabe? O perdão. A minha mãe, eu falo que ela é a especialista em perdão. Quando eu olho pra minha mãe, sabe, quando você lembra da sua mãe, o que vem na sua cabeça? Perdão. Perdão. Porque hoje, quando a gente vê as pessoas falando de relacionamento, hoje o casamento, família, virou algo tão sem valor. Sim. As pessoas deixam por tão pouco. E quando eu lembro da minha mãe, eu falo, caraca, minha mãe sabia o valor de uma família. Sim. Ela entendeu o valor de uma família. Então, quando eu vi o meu casamento, no fundo, por mais assim, não era de forma consciente não, sabe? Era algo que estava no meu subconsciente. De ver na minha mãe que, pô, minha mãe perdoou algo tão pior, como que eu não vou nem lutar pela minha família? Minha mãe fez muito, muito mais esforço que eu, né? E foi onde, em 2015, a gente teve a crise mesmo. O Rafa foi embora de casa. Foi muito desafiador, mas pra mim foi um despertar, porque aí eu tive coragem de olhar pra mim com verdade. Porque até então, eu me escondia atrás da religião. Porque eu sou de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Nossa, eu oro, eu tenho relacionamento com Deus, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu ajudo pessoas, né? Eu vou na igreja. Então eu me escondi atrás disso. Só que você ser religiosa não te garante um casamento perfeito, um casamento saudável. Nem se você, eu sou uma pessoa espiritual, também não vai te garantir um relacionamento saudável. Porque tudo na nossa vida precisa da nossa parte. Com certeza. Sabe? Você precisa dar o seu primeiro passo, você precisa fazer a sua parte. E eu vi que eu não fazia a minha parte. Não Até fazia. mesmo que se você também desistisse ali, né? Eu acredito muito nisso. Que também tem esse ponto que se você não cura relacionamentos, eu acho que você vai atraindo Com certeza. a mesma coisa que você atraiu ali. Claro que sim, né, gente? Sempre trazendo, porque tem coisas hoje Tem exceções, que né, acontecem, Amanda? tem exceções, né? Tem certas exceções. coisas que a gente entende que não dá para abranger num todo. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui escutando a gente tem esse conhecimento, né? Essa visão de ter esse entendimento de que vai repetir. Se você não curar aquilo dali, vai repetir. Isso é uma coisa que você tá falando, Izzy, que eu sinto muito isso, sabe? Porque, assim, de fato, quando eu escuto uma história de uma mulher que tá sofrendo alguma coisa dentro de relacionamento, que a gente sabe que tem muitas mulheres passando por isso, muitas vezes levanta só a bandeira mesmo ali, a questão da luta da mulher não vivenciar aquilo dali. Tá, gente, mas isso vai ser só um remédio. E a cura? A cura na raiz. Se ela não se curar da ferida que ela tem dentro dela, ela vai atrair uma outra pessoa que vai causar esses mesmos danos na vida dela. Vira um imã, né? Exatamente, porque a gente vai atraindo o que tá dentro da gente. E se a gente também não consegue olhar, e fato que é isso que você falou, né? O posicionamento, porque quando a mulher, gente, a mulher, quando ela sabe ali quem ela é, né? Quando ela tem ali um posicionamento, ela vai conseguir se posicionar dentro do relacionamento. Com certeza. Né?
Ela não vai aceitar lixos e lixos. Então, é uma coisa que, assim, a gente tem que entender a nossa parte. Então, e isso é lindo de você contar, mostrando os gatilhos de como que isso foi te despertando, né? E hoje, né, acompanha aí o seu relacionamento, seu casamento, que é uma inspiração para todos que estão ao redor de vocês, né? É um casamento, uma família maravilhosa e que, de fato, né? E você conta mesmo a própria história do Rafa, e isso também é muito importante, né, Isa, dentro do relacionamento. Eu vejo que, assim, você buscou sua construção e o Rafa também, né? Então, vocês andaram porque, juntos assim, no processo, né? é porque o casamento, vamos resolver o problema no casamento. Não tem esse problema pra ser resolvido. Existem pessoas com traumas, com feridas que precisam ser resolvidas. Com Então, igual hoje, certeza. por exemplo, a gente ajuda muitos casais. Não tem como se você não trouxer cada um pra sua individualidade. Com certeza. Então você conversa com a mulher, opa, calma aí, qual que é as feridas dela, o que precisa ser resolvido? Essa mulher vai lá, ela se resolve. O marido vai lá, se resolve. Acabou, o casamento fica perfeito. Quando cada um entende que o tempo inteiro eu preciso me construir, o tempo inteiro o Rafa precisa se construir. E eu sempre ensino isso para as mulheres, Amanda. Por exemplo, eu sofri rejeição. Uhum. As pessoas pensam o seguinte: não, agora eu tô bem, eu tô feliz, eu aprendi sobre isso, eu superei isso, tá tudo certo. Tudo certo. Não tá tudo certo. Porque você vai vivenciar situações que você vai se sentir rejeitada. E aí vai disparar um gatilho. E aí você vai falar assim, cara, nossa, tô me sentindo rejeitada. Poxa, fulano fez isso, eu me senti rejeitada. A sua mente, gente, a mente mente. Entra A a sua consciência mente de novo, entra né? a consciência. A sua mente vai querer falar assim, tá vendo? Vai querer lembrar das coisas que você viveu. Tá vendo? As pessoas não gostam de você. Você é feia. Você não é capaz. Isso não é pra você. Tá sonhando demais. Tá se achando demais. A sua mente vai querer mentir pra você. Por isso que é um constante. É algo constante que você precisa lançar na sua cabeça. Então, todos os dias, eu preciso o quê? Dar combustível pra minha mente. Eu sou capaz, eu consigo, eu sou merecedora. E, Isabel, como que eu faço isso? Gerando resultado. Você não é capaz de fazer um podcast? Não, você vai lá e faz o podcast. Calou. O resultado cala qualquer voz. Não só a voz dos fofoqueiros, mas a voz interna também, gente. Essa é verdade. De fato, porque isso é uma das coisas que eu sempre vi. A mulher, ela tem hora, ela vive mais, tem hora na voz dela interna, no diálogo, né? Diálogo Não interno. entra num diálogo interno, do que a voz dela mesma ali que ela tem para transbordar. Porque, gente, a mulher tem um poder, por isso que o nome do podcast é A Voz da Mulher. A voz dela é poderosa, e se a mulher souber o poder que ela tem nas mãos, ela consegue construir tudo que ela quer. Tudo, E Amanda, né? vamos colocar essa mulherada pra entrar em ação. Né? Quem tá aqui, gente? Se você tá aqui até agora, tenho certeza que você conhece uma mulher. Todo mundo conhece uma mulher, Amanda, que tá com depressão, com ansiedade, que é o mal do século. Com ansiedade, com casamento ou destruído ou mais ou menos. Todo mundo conhece uma mulher assim, gente. Uma mulher que se sente feia, que se sente incapaz, que não se sente merecedora. Uma mulher que ela não consegue se ver aqui, contando a própria história. Porque ela fala assim, eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho nada pra ensinar. O que eu vou ensinar o quê? Quem eu sou? Eu sou ninguém. Então, assim, eu quero que você compartilhe agora aí com pelo menos 5 mulheres que eu tenho certeza que você conhece. E já se inscreva aqui nesse canal, gente. Você não pode sair daqui sem se inscrever. Porque vai ter vários outros episódios. Você vai conhecer a história de várias outras mulheres. E a Amanda vai contar. Ela tem muita história guardada ali também. Ela vai compartilhando aqui. Hoje é só ela, gente. Eu quero revelar. Eu quero ver tudo que ela vai revelar aqui dos ocultos aqui. Hoje é dela. Hoje ela vai ter que liberar aqui, gente. Sabe por quê? Eu sempre gosto de falar isso para as mulheres, porque tem um monte de gente, Amanda, que fala assim, nossa, eu tenho tanta vontade de ajudar mulheres. E aí você pensa, para mim ajudar uma mulher, eu preciso estar num palco. Eu preciso estar num podcast. Não, quando você compartilha, você pode salvar uma vida. Com certeza. Amanda, você acredita que às vezes, já aconteceu várias vezes, de eu gravar um vídeo no Instagram e mulheres, tipo assim, poxa, eu tava pensando em tirar a vida e por causa desse vídeo... eu decidi que eu não vou fazer isso por causa da minha família. Nossa, essa palavra foi pra mim.
Poxa, eu tô cheio de projetos, quando eu ouço essa palavra, eu tenho vontade de realizar eles. Então, tem várias formas que você pode ajudar as pessoas. Com certeza. Então, faça aí essa boa ação, salve uma mulher. Com certeza. Sabe, a gente pode sim salvar uma mulher, a gente tem essa capacidade de levantar outras mulheres. Mas, infelizmente, hoje, Amanda, sabe o que acontece? Hoje as mulheres, elas têm muita dificuldade de se unir. Eu falo que tem 12 anos que eu trabalho com mulheres. 12 anos. E são 12 anos que eu vejo mesmo o problema. Uhum. Que é mulheres se comparando. Mulheres o tempo inteiro querendo competir. Não entendendo que... exemplo, igual eu sou mentora. Lá no nosso grupo mesmo. Quantas mulheres também são mentoras? Várias. E aí tem muitas mulheres que deixam de fazer algo porque, não, vai querer me copiar. Uhum. Eu não vou falar isso porque se eu fizer isso, a outra vai fazer, tá me copiando. Não existe isso. Até mesmo porque a palavra de Deus fala o seguinte, que não há nada novo debaixo do céu. Você pode até ter criado algo, mas você pode ter certeza que essa ideia não foi sua. Com certeza. Então ninguém vai copiar de você, porque a própria Bíblia fala que não existe nada novo debaixo do céu. Então como é que você vai copiar uma coisa de alguém? Você já viu muita gente que trabalha com a criatividade mesmo, já... Como é que chama aquele livro, gente? Esqueci o nome dele. Pô, não sei que artista. Hobby como artista. Esse livro é fantástico. Fantástico livro. E ele fala exatamente isso. Nada se cria, tudo se recria, né? É isso aí. Então, assim, uma coisa... Eu aprendi muito, todo no meu processo, eu já tive essa sensação. Ai, não, vamos pegar minha ideia. E é impressionante, né, gente? Porque tudo que esse medo que você cria é o que você atrai, né? Igual eu falo, leis da atração. A lei da atração não é só você falar, né? É você sentir. Então, no momento que você sente, tá comunicando você atrai algo. aquilo dali, né? Então... E era fato, toda vez que eu tinha medo de algum projeto, alguma coisa minha acontecer, tava outra. Na hora que eu via, tava acontecendo antes de eu fazer. E isso também, gente, um outro, assim, eu acho que pega esse código aí, ó, porque toda decisão que você toma ela rápido. Não demora, não. Eu fui uma pessoa que, sim, já procrastinei muita coisa na minha vida. De decisões, eu tô com um projeto. Esse projeto aqui, não vou mentir não, gente. Teve muita procrastinação para ele acontecer. E muitas autossabotagens que a gente entra. Não, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando não. Porque arrumar a gente vai aperfeiçoando no meio do caminho. É isso aí. Né? A gente vai ajustando no meio do caminho. Ninguém nasce perfeito, não. Aquilo ali vai um processo mesmo, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente fazendo, estando em movimento, é onde que a gente vai... Eu tô vendo você falando aí, depois a gente vai ajustando no meio do caminho, né? Eu vem na minha mente assim, bebê. Jesus não podia, né? Deus não podia já criar um bebê já aprendendo, já mamando, já, né? Já sabendo mamar, já entender, tudo, já falando. Mas não, né? Nem nasce, ele precisa aprender. Como mamar, gente? Parece que é algo simples. Ele não sabe fazer a sucção, gente. Nós, como... Você chegou a amamentar? Aumentei. A gente sabe tempo. Esse processo, né? Nossa, é difícil, né? Pra pegar a mamada, Meu tem todo Deus, o processo ali. Parece que a gente, quando vê até ali, né? Parece que ele nasceu pronto, vou colocar aqui no pé. Parece que é lindo. Resolveu tudo, né? Então, assim, aí depois ele precisa aprender a andar, né? Depois a falar. Depois aprender a fazer xixi, gente, no vaso. Algo que hoje a gente faz até sem perceber. Você nem para, nossa, agora eu tô indo no banheiro. É algo que a gente às vezes já entra no automático. Mas o tempo inteiro eu falo que eu sou muito apaixonada por Jesus, sabe, Amanda? A Bíblia, não a religião. Uhum. Porque ele já ensinava a gente sobre processo. Tudo quando você vai pegar, fala de processo. Você vai pegar uma planta. A planta, gente, já não poderia ser simples. A planta já existir pronta. Não, você tem que pegar uma sementinha que parece algo que não tem valor. Que parece algo que não vai dar em nada. E aí você precisa colocar ela numa terra, que você vai assim, meu Deus, uma semente numa terra, o que tem a ver? Parece que não vai dar em nada mesmo. Aí eu nada com nada, vamos dizer assim, né? De repente aquilo vai crescendo. E ela também já não vai crescendo e vira uma flor. Aí vira um botão e vai, né? Vai dando forma com o tempo. Então, assim, isso, o tempo inteiro, tudo que você for pegar, você vai ver que tem processo. Com certeza. E aí hoje, aí entra o modo século.
a gente tá vivendo a geração do 2.0. Então tá todo mundo muito acelerado. Você acaba ficando até sem paciência com as pessoas. Se você pega uma pessoa que fala mais devagar, ou que tem um raciocínio mais devagar, gosta de entender, né, o que tá fazendo, Uhum. se a pessoa é lerda. Nossa, que pessoa devagar. Nossa, que pessoa lerda. Não é isso. Com certeza. Às vezes não é que a pessoa é lerda, você quer acelerar demais. E Então, a gente ainda quer que a pessoa que tem que acelerar tem que também. ser igual a gente, É. né? A tal da expectativa, né? Que a gente cria em Você cima acha que das todo mundo tem que pessoas, ser né? 2.0 igual você? Não, gente, imagina se o mundo fosse todo mundo 2.0. E todo mundo igual, né? Acabou, todo mundo se atropelando, todo mundo, Nossa. ninguém respeitar nada. Apesar de acontecer ainda muito isso, né? Mas o processo, ele é muito importante. Eu falo que hoje, a minha vida, eu ainda não cheguei, Amanda, onde eu quero chegar. Não cheguei. E eu sei que quando eu chegar onde eu almejo hoje, eu vou falar a mesma coisa. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então, porque o tempo inteiro o ser humano tá assim. Você fala assim, nossa, meu sonho é ter casa própria. Quando você compra essa casa, você fala, meu sonho é ter uma casa maior. Ah, meu sonho é ter esse carro. Quando você compra esse carro, depois você vê que esse carro já virou algo sem valor. E até mesmo, né, isso que eu vejo que se a gente vai estagnar em algo, se a gente acha que a gente tá bom, a gente fica paralisado. É literalmente a frase, né? Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Exatamente. Então, se você não estiver crescendo, você tá morrendo. Se você tá parado, você não tá fazendo nada na sua vida e deixando ela, né? O tal do propósito, né? É algo que, assim, ficou muito ali na moda e vejo muitas mulheres até entrando nesse diálogo, né? Ah, eu ainda não encontrei meu propósito, eu ainda não sei o meu propósito. Eu mesma já cheguei num processo que eu ficava, gente, mas esse é meu propósito mesmo? E hoje, de fato, o meu propósito, eu vejo que é isso daqui, porque não é você que acha o propósito, né? Verdade. É o propósito que te acha. E você vai achando no seu processo. Ele vem no seu processo. Então, assim, não é simplesmente, cheguei lá, né? Ele vai vindo. Eu com a empresa, né, com a marca, fui identificando aquilo dali, mas eu via, ainda não é o que eu quero levar para as mulheres. Claro que é o que a gente tava falando, acredito na roupa, na vestimenta, mas eu queria ir mais fundo. E eu falei, gente, não tem coisa melhor do que trazer histórias. Olha a sua história aqui, esse ensinamento que você traz pra gente, né? De todas essas vivências, suas dores. Gente, isso é lindo demais. Uma mulher trazer a vulnerabilidade dela, eu acho que isso é encantador, isso me encanta. Porque eu acho que isso é ter coragem, Verdade. sabe? Isso é ter coragem. Você chegar ali, porque a gente tá vivendo numa era também de tudo muito perfeito, né? Tá tudo muito Igual eu lindo. falo, ninguém aparece no Instagram né? descabelada, gente. Eu apareço de vez em quando, gente. Eu tô Não, mas é um descabelado pelado, suave. Mas eu tenho que mostrar, porque de vez em quando eu tô chegando na academia, eu tô lá, ó. Ó, tá descabelado. É porque eu pratiquei o exercício, realidade, né? A realidade. E é sobre isso, né? Claro que eu falo que, assim, igual falam muito do filtro, né? Do Instagram. Gente, a gente vive de filtro. Né? Eu tô aqui maquiada, aqui, bonitinha, gente, ó. Tem um filtro aqui. Então, Verdade. assim, a nossa história, ela tá por trás da gente quando a gente consegue trazer ela. E claro, que é uma coisa que eu aprendi também com a maturidade, né? A gente saber o que a gente também quer levar. Porque tem coisa que é íntimo nosso, né, Isa? Verdade. Tem com quem nosso- falar e o que falar. Exatamente. Né? Então, assim, você trazendo essa sua história, tudo que você vivenciou, todos esses aprendizados. E hoje, da sua história, como que você traz isso para as mulheres, né? Para suas mentoradas? Como que você busca dentro da sua história todos esses aprendizados para você levar para ela, ensinar para elas? Então, hoje, assim, eu acredito muito no poder da história. Né? Mas eu sempre tento encaixar. Por exemplo, quando a mulher me pede um conselho, eu nunca dou um conselho de cara. Uhum. Olha, faça isso, isso, Aham. olha, age assim, assim, assim. Não. O que eu faço? Eu tento buscar na minha memória algo que eu vivenciei parecido e eu compartilho essa história com ela. Para que ela própria venha trazer a consciência Eu já e buscar as vivenciei respostas. isso, tá, gente? Sabe por quê? Porque às vezes quando alguém te fala assim, faz isso e isso, a pessoa fala, não consigo, travou. Agora, quando você traz a consciência, a pessoa vai criar na cabeça dela um leque de opções, de oportunidades. Então, eu falo que, assim, o verdadeiro mentor, lógico que ele vai te dar, assim, uma direção, mas de forma estratégica. O verdadeiro mentor, ele descobre, ele faz com que você própria descobre as coisas incríveis que você ainda não sabe sobre você. Então, Sendo o verdadeiro intencional, mentor, ele né? consegue olhar para a sementinha, só que ele já consegue ver o girassol.
Então, assim, eu falo que hoje eu vejo muitos mentores, não falando mal, mas que às vezes querem acreditar em quem já tá mais ou menos engatilhado. É fácil. Uhum. Sim. É fácil você às vezes olhar para uma mulher e ver que ela tem um propósito incrível, mas ela já tá ali engatilhada, ela já tá fazendo, você só dá um gás, uma motivação. Agora eu quero ver você pegar uma mulher destruída, ferida, querendo tirar a própria vida, desacreditada, sem saber Sim. quem ela é, o que ela gosta de fazer, e fazer dela, fazer com que ela entenda o propósito dela e cumpra esse propósito. Isso pra mim, essa é a minha missão. Sabe, eu falo que eu não trabalho com mulheres que já acham que estão prontas. Se elas acham que estão prontas, eu deixo fluir. Não é esse meu público. Eu gosto de pegar aquelas mulheres que ninguém acredita nela, Amanda. Porque é essa falta que eu senti. Hoje o meu maior objetivo é sanar essa dor. Porque muito tempo eu fiquei assim, eu não tinha alguém que me dava esse gás necessário. Né? Minha mãe, assim, ela é uma mulher incrível, mas ela não tinha esse conhecimento necessário para me ajudar a curar minhas próprias feridas. Sim. Né? As nossas mães, as mulheres de antigamente, eu falo que hoje, as mulheres de hoje, elas são privilegiadas. Privilegiadas, Amanda. Porque a gente tem acesso à informação, a conhecimentos. As nossas mães viveram coisas que hoje a gente não precisa viver. Com certeza. Né? Então, esse é o meu objetivo hoje. Então, quando eu pego uma mulher, como que eu ajudo ela? Contando a minha história e fazendo de forma estratégica que ela própria se sinta na história e traga uma resposta para o que ela precisa, sabe? E nada melhor, né? Porque senão vira só minha opinião. Com certeza. E a minha opinião não tem valor não, Amanda. E a gente tá vivendo numa era de opiniões, né? A opinião, ela só é a opinião. Então, eu acredito muito nisso. Eu vejo muitas mulheres hoje querem opinião de todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão você fica mais perdido ainda. Com certeza. Porque é tanta opinião, é tanta conclusão. E o mais incrível é que você precisa aprender a olhar pra dentro de você e encontrar suas próprias respostas. Porque nem sempre, imagina, Amanda caminha comigo, já tem quanto tempo, Amanda? A gente se conheceu tem 1 ano? Mais ou menos 1 ano, né? Acho que é 1 ano. Imagina, tudo que você for fazer, sabe o que você acha? Sabe o que você acha? Não existe isso, isso é prisão. Isso é gente que faz isso, que alienar as pessoas. Agora, quando Cria uma dependência, né? Dependência. Sabe, agora quando você ensina a pessoa, você ativa a pessoa e a pessoa depois vai, cara, isso é incrível. Então, assim, eu não sou esse tipo de mentora. O meu objetivo, o meu propósito é ativar as mulheres. E hoje, tá vendo você falar de processo? Cara, hoje as pessoas vêm me ver na internet, né, ver o trabalho que eu faço, as palestras, eventos. Só que, Amanda, eu comecei com 3 mulheres. Nossa, olha isso. Sabe, com 3 mulheres. E é engraçado que quando eu comecei... E de vez em quando a gente fica aí esperando tá tudo perfeito, eu vou fazer uma live quando tiver 20 mulheres. 20... Se não tiver 20 mulheres na live, eu não vou falar. Ah, eu vou abrir a live se não tiver ninguém. E daí, se não tiver ninguém, problema. Salva a live, põe lá e depois vai assistir um monte de gente. Então, assim, às vezes a gente tá mais preocupado com números do que com resultado na vida das pessoas. É lindo, Instagram, seguidor, poxa, muito bacana isso. Quanto mais seguidor você tem, mais pessoas estão te vendo, YouTube e tal. Só que tá cumprindo um propósito? Ou você tá fazendo pelo dinheiro, ou por número de seguidores, seja lá o que for. Ou seu objetivo é realmente transformar uma vida. Porque quando eu comecei com essas 3 mulheres, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha vivido ainda as experiências. Eu tinha acabado de casar, tinha 1 ano de casada. Reuni na minha casa lá elas e cada uma falava um pouquinho, compartilhava suas dores. E eu tava sempre ali, dando uma palavra, colocando aquela mulher pra cima. Aí ela falava assim, tá ruim. Eu falei, não, vai dar certo, você vai conseguir. Eu sempre fiz isso de uma forma muito... É meu isso, sabe? E o pouco que eu aprendia, seja uma palavra, ouvir alguma coisa, eu ensinava para essas 3 mulheres. Aí essas 3 mulheres virou 6. E foi indo, nessas 6 virou 20. De 6 eu fui para 20 mulheres. Em questão assim de meses. Foi crescendo, até que eu fui abrindo outros grupos de mulheres. Cheguei a ter 7 grupos de mulheres, com mais ou menos 20, 25 mulheres. E foi crescendo. Só que olha que engraçado. Eu fazia isso tudo. E a minha casa tava tudo fora de ordem. O casamento tava horrível. Eu tava fazendo o que eu gostava. E o casamento ruim. Casamento péssimo. Sabe, às vezes a nossa vida financeira é péssima. Cansei às vezes de cancelar encontro porque tinha cortado água, cortado luz. Já teve um encontro que cortou a minha luz e eu tive que reinventar. Né? Eu comecei a simular as pessoas que não podem ter acesso à informação, a ler a Bíblia nesses países. Eu usei minha criatividade de uma forma surreal.
Nesse dia tinha 20 mulheres lá em casa. Fez um limão, uma limonada, né? Tinha 19 mulheres nesse dia que tinha acabado a luz. E eu recriei ali aquele cenário. Falei, ó, não pode, todo mundo tá a luz apagada, não pode acender a luz. Mas a verdade é que eu não tinha luz na minha casa. Então, assim, eu inventei tudo aquilo. E no final deu certo. Mas aí quando acabou o encontro, eu lembro direitinho como que eu chorava, sabe? Que eu falava assim, meu Deus, eu tô aqui fazendo, né, ajudando outras mulheres e vivendo isso. Parece que isso nunca vai acabar. Parecia que eu nunca ia parar de viver aquilo, sabe? Só que mesmo assim eu continuei. E esse é o segredo do sucesso. Ah, Isabel, existe fórmula mágica? Não existe fórmula mágica. O segredo é você não parar. Porque eu comecei com essas mulheres, era pequenininho, e nessa época, Amanda, eu tava tentando descobrir qual era o meu propósito. Eu ficava assim, gente, né, eu tenho que fazer uma faculdade, por que eu vou fazer da vida? E eu tava lá cuidando das mulheres. Mas em crise existencial, querendo encontrar o propósito. E aí, nessas crises minhas, eu falei, ah, não, vou fazer faculdade, eu tenho que fazer alguma coisa da vida, eu vou fazer o quê? Aí eu fiquei em dúvida em qual faculdade, porque como eu não sabia o que eu queria fazer pra vida, né? Uhum. Falei, eu vou escolher direito, porque com direito tem várias, né, leques, eu posso fazer várias coisas, então eu vou escolher o direito por falta de opção. Não foi porque meu sonho era fazer direito? Não, não tinha isso, eu tava encontrando meu propósito. Fiz direito, formei, falei, nossa, e agora? Agora vem o desafio da OAB. E aquela luta para passar na OAB, por quê? Não é porque eu não tinha conhecimento? Não é, eu estudava. Mas eu não me sentia merecedora de ter carteirinha do OAB. Porque eu pensei assim, poxa, eu cheguei até aqui, acho que eu tô querendo demais, né? Não improvável, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, hoje eu formei. Agora eu tô querendo passar na OAB. E desde você de lá, né? Você já tava com aquela crença da incapacidade, né? Porque você já tava fazendo natural. Porque hoje, na verdade, muitas vezes as pessoas estão ali fazendo o trabalho no inverso, né? Não tá pensando no que ela tá solucionando, no que ela tá ajudando. Ela tá pensando o que ela tá ganhando. Ah, eu vou lá na empresa para trabalhar, mas não é o que eu tô solucionando aqui. Mas você acredita, mano, que eu não tinha essa consciência? O que eu fazia, eu via Mas era como... natural, era o seu propósito, porque tava no seu natural. Era como se fosse algo assim, eu tô fazendo uma boa ação. Tava na sua essência. É porque eu gosto de fazer, mas não é isso que eu vou fazer pra minha vida. Sabe por quê? Olha que... a gente já falando de poucos anos atrás. Olha a minha cabeça, cara. Eu fico feliz de ver como eu pensava e não penso mais hoje. Porque eu não conhecia, Amanda, uma mulher que fazia isso. Uhum. Assim, na internet. Uma mulher que ela vivia de ajudar mulheres. Uhum. As mulheres que eu conhecia eram as mulheres da igreja que reuniam, igual eu, as outras mulheres, para ajudar essas mulheres. Levando uma palavra, às vezes orando, ou ajudando com um mantimento. A gente montava a cesta básica e tal. Mas assim, eu não via isso como, vamos dizer assim, a minha vida vai ser isso. Eu vou viver disso. Entende? Então, na minha cabeça, eu tinha que buscar uma profissão, porque eu só ia ter valor quando eu tivesse uma profissão. Eu não via isso como uma profissão, tipo assim, sabe? E aí formei, passei na OAB e tal, fiz pós-graduação, beleza. Dei aquele vazio. De novo, gente, qual que é o meu propósito? Eu achei que o meu propósito era ter uma faculdade, fazer o direito, ser bem-sucedida. E não era isso. Foi onde, de novo, aí eu fiquei 5 anos parada com esse trabalho. 5 anos sem fazer nada, sem ajudar, assim. Eu não tinha, igual era semanalmente, mas eu tava sempre ajudando a mulher. Eu nunca parei. Sempre teve movimento. Desde 2010, Amanda. Foi quando eu iniciei. Eu nunca parei um dia de ajudar uma mulher. Que demais. Seja com uma mensagem, seja presencial, seja fazendo uma visita, seja indo no hospital. Eu sempre fui no hospital fazer visita e ajudar mulheres. Sempre fui fazer visita. E aí, quando eu formei, fiz pós-graduação, tenho um diploma, tá lá em casa, que eu nem sei o que eu faço com ele. E aí? E aí foi onde eu voltei de novo a trabalhar com mulheres. E aí hoje, depois de mergulhar no autoconhecimento, de me conhecer, eu vi que realmente eu nasci pra isso. Eu não me vejo, Amanda, hoje fazendo outra coisa, a não sei isso. Ah, você advoga? Sim, eu faço ainda algumas coisas, mas aquilo que me... sabe, que me arrepia, vibra, né? Que eu quero ficar assim o resto da minha vida fazendo, é isso. O direito, eu me vejo sem o direito. Eu me vejo não advogando, eu me vejo fora da área. Uhum. Agora, não ajudando mulheres, eu não me vejo, parece que isso é eu. Sabe quando eu não consigo, na minha cabeça, assim, não dá pra tirar isso de mim? A mesma coisa de ver ser um coração.
É assim que eu vejo, não fazendo o que eu faço hoje. Demais, né? Isso vibra, né? Vibra. Isso move, né? Aonde que você de fato tem um propósito com aquilo dali, aonde que de fato você pensa em, né? Porque acaba que quando você tá no seu trabalho, você tá deixando seus filhos, né? E a mulher, ela tem muito desse processo, né? Eu vejo, e eu já entrei nesse diálogo muitas vezes, né? De você estar ali, empreendedora, é, na maternidade, e eu já me fiz muito de vítima até dessas situações, né? Nossa, tá muito pesado para mim. Hoje eu como empreendedora e tendo ali as minhas filhas, que é minha família, é minha base de tudo na minha vida mesmo, foram escolhas minhas. Então hoje eu escolhi, né, liderar a minha vida. E eu acho que quando você faz escolha, você toma a sua decisão. É simples, né? Você tá ali nas suas várias versões. Não é simples, mas aí você escolhe. Então, e para você escolher algo que você quer dedicar, levar o seu melhor, eu vejo que tem que ter um propósito ali, né? Porque você tá deixando passar tão rápido. Eu vejo minhas meninas, né? Na hora que vê, eu tô com a minha menina mais velha com 12 anos, então a hora que eu olho para ela, eu falo, gente, ela tá entrando numa adolescência. No outro dia ela era uma menina pequenininha, sabe? Então, até essa questão com a mulher começou eu vendo as minhas filhas, vendo as minhas dores. Eu tenho duas mulheres dentro de casa, sabe? Vejo, assim, muitas mulheres hoje ali que eu aprendo muito, né? Você é uma delas. Que eu acredito que, assim, toda a sua história de sabedoria, como que você traz, né, isso com os aprendizados, por mais que eu te perguntei das suas alunas, mas eu tô ali do seu lado, eu vejo como que você coloca isso em prática, né, mas esse entendimento num todo, até que você, quando você pensa numa mulher, o que hoje você vê que é uma dor que você acha muito grande das mulheres? Porque você atende hoje várias mulheres, você escuta muitas mulheres. Hoje, o que que você acha que, assim, que as mulheres estão sofrendo muito? Acho que a comparação é o pior, Amanda. Porque eu vejo muitas mulheres que querem fazer, aí até começam a entrar em ação, até não ter ninguém pra ela nivelar. Pra Uhum. ela, tipo assim, o que eu tô fazendo, mas poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas fulano tá fazendo assim. Aí ela prefere, às vezes, recua. Aí eu vejo a comparação não só dela. Eu quero ter o corpo assim, porque fulano é assim. O cabelo assim, mas olha o meu cabelo. Então, não só compara ela, mas também em relação à família. Tá sempre mulheres que comparam o marido com, fulano faz isso, você não faz. Uhum. Fulano ele é assim carinhoso com a esposa dele, você não é. Então, Uhum. assim, eu vejo a comparação em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Eu queria ser mais calma. Poxa, eu queria falar igual eu escuto muitas mulheres falando assim, nossa, eu queria falar assim, né, tão meiga, igual essa boa e tal. Eu não nasci assim, gente. Sabe? Assim, na verdade eu nasci assim, né? Mas com o tempo desconstruiu isso. Há pouco tempo atrás eu não falava assim. E é tudo um treinamento, né? Então, assim, eu era grossa, eu era impaciente, se eu tivesse que discutir com você, eu discutia em qualquer lugar. Se eu tivesse que te humilhar, eu ia te humilhar. Se eu tivesse que te agredir, eu ia te agredir. Incorporando a Isabox, A né? Isa Box era nosso Ô, Deus. gente, a gente iniciou aqui a Isabox, porque ela me autorizou, tá? Ela me falou, ó, vamos começar. Gente, então assim, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas falarem assim, Zabu, eu não acredito que você era assim, que você agredia as pessoas. Imagina. E era algo tipo assim, Isabel agredia as pessoas porque alguém fazia alguma coisa com ela. Não, gente. Se eu passasse na rua, se eu achasse que alguém estava rindo de mim, essa pessoa apanhava. Era assim. Não tinha conversa. Então hoje, quando eu olho para as pessoas, elas falam assim, nossa, a Isabel fala assim. Nossa, eu queria falar assim também. Gente, tudo é uma construção. Então hoje eu vejo, por que que eu acho que é o maior problema? As pessoas estão querendo ser alguém e não elas mesmas. E por que que isso acontece? Porque você foi treinado. Então, às vezes, você não quer ser você mesmo porque você não se orgulha do que você vê. Mas o que você vê são camadas. Porque Deus ele não errou quando ele criou você. Quando criou eu. Quando criou cada mulher que está assistindo esse podcast. Deus não errou. Deus não faz nada errado. Ele faz tudo perfeito. Sim. Mas, Abo, então por que eu sou assim? Porque você foi construída assim. Você não foi criada assim. A construção é o que? A fase do ensinamento.
Então, coisas que você vê, né, ouviu na sua infância, isso foi criando várias camadas em você. E por que que hoje você não encontrou seu propósito? Você se compara, você tem medo. Por quê? Porque essas camadas impedem você de entender quem você realmente é. Hoje, Amanda, o que eu faço na internet, se fosse há um tempo atrás, eu jamais faria. Eu jamais estaria aqui. Porque eu ia ficar pensando assim, cara, quem tá me ouvindo, me assistindo, nossa, será que tá criticando? Será que tá rindo de mim? Ai, meu Deus, será que tá olhando pro meu cabelo? Ai, tá preocupado com isso, com aquilo, eu tenho que ficar assim, senão ela falar isso. Nossa, eu ia estar, nem ia estar aqui. E não ia estar fazendo um terço do que eu faço hoje. Então, eu decidi, sabe, quando eu entendi o meu propósito e comecei a mergulhar dentro de mim, cara, eu falei assim, Deus criou algo perfeito. Deus me criou perfeita. Agora, o meu papel é desconstruir essas camadas todo dia. Com certeza. Porque todo dia essa camada, ela quer voltar. E essa comparação até, né, em vez de ter comparação com o outro, tem uma comparação do que você era lá atrás, porque melhora. Então compara que você evolui. Pode ser mínimo, mas tá evoluindo, né? Um pouco quem tá ali buscando, quem tá aqui mesmo assistindo, a pessoa que se dispõe, tá ali escutando algo, escutando uma história, querendo aprender, buscando o novo, ela não estando parada, ela estando em movimento, ela tá evoluindo isso daqui que seja, Com certeza. né? Então é que se ela quer buscar essa comparação, que ela olhe e vê quem era lá atrás. Eu falo que quem me conhecia um ano atrás não sabe quem é a Amanda mais. Essa pessoa, de fato, ela precisa de sentar comigo hoje e eu apresentar para ela, falar prazer. Eu sou uma outra Amanda Isso completamente é lindo, né? diferente. E o autoconhecimento, ele faz exatamente diferente. isso. Ele te dá a oportunidade de você apresentar um novo ser, uma nova pessoa. Então, por isso que eu falo que nenhuma mulher tá perdida. Isabel, tô no fundo do poço, não tem jeito pra mim? Tem jeito. Tem jeito. Ah, meu casamento tá ruim, tem jeito. Tudo tem jeito nessa vida. Às vezes o que precisa é você sair um pouco da sua zona de conforto. Porque, gente, o autoconhecimento dói. Nossa. Dói porque você não só tem que aprender coisas novas, como você tem que desaprender algumas coisas. E desaprender é mais difícil que aprender. Eu tive que desaprender muita coisa, Amanda. Muita coisa. Acho que na verdade, eu acho que é a chavezinha do autoconhecimento, né? Porque Muita a gente coisa. vem com as crenças já instaladas, né? Já tudo, né, reprogramado, né? Tá tudo programadinho. E é a gente reprogramar aquilo dali e desaprender mesmo de fato que a gente escutou, que a gente vivenciou. Falta de perdão, né? gente. Isso tudo são camadas que trava. Ah, às vezes tá aqui assistindo esse podcast. Ah, Isabel, poxa, tem alguém que me feriu lá atrás. Sua vida não vai romper enquanto você não jogar esse lixo pra fora. Com certeza. Porque Deus não criou a gente pra ser um depósito de lixo. Certeza. Então você precisa liberar essas coisas. Porque como você vai conhecer algo novo, como você vai ser cheio de coisas boas, cheio de lixo dentro de você. Só que aí eu tenho certeza, se você perguntar pra maioria das mulheres que vai assistir esse podcast, vai falar, eu não tenho nada disso. Não, já perdoei, tá tudo certo. Só não chegar perto de mim. Que perdão é esse, gente? Claro que se nem todo mundo que você libera perdão, não quer dizer que você tem que chegar perto da pessoa e falar, olha, eu te perdoo e tudo. Claro, se você puder fazer isso, vai ser mais que, né, que libertador. Mas a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando você fala, eu perdoo fulano, eu libero esse lixo dentro de mim, o seu cérebro vai entender o quê? Já perdoou, tá tudo certo. Até mesmo que quando a gente não perdoa, a gente que tá bebendo do próprio veneno, A gente né? que tá fazendo mal pra si mesmo. Não é pro outro, porque hoje a gente vê e a gente, né, tem tantos estudos. Hoje a ciência já comprova muita coisa, né? Hoje a gente vê a questão da frequência, do que você tá consumindo, do que você tá atraindo, do que você vai colocando. Hoje, gente, sinceramente, eu sou assim, não tenho, né, embasamento para eu entrar profundo nisso, mas tá tudo ligado, o nosso corpo, as doenças hoje, se a gente fosse antenada com a alimentação, com a nossa emoção, quantas coisas, quantas doenças a gente ia conseguir diminuir, quantas coisas que a gente ia conseguir mudar. Então, assim, e para mim, perdão para mim é algo que, assim, ele se torna para mim uma doença. Com a certeza. pessoa que não libera esse perdão, que ela fica com a mágoa, ela não consegue. Vai corroendo a pessoa. Vai corroendo ela, sabe? De alguma forma ela já não consegue estar vivendo aqui, porque ou ela vai estar vivendo do passado, né? Ou ela vai estar vivendo do futuro. Geralmente, né, o perdão de algo é o passado, né? Que é algo que foi feito lá. E quando você vive ou no passado ou no futuro, você tá morrendo, porque você não tá vivendo o presente, né? É tudo...
igual eu falo, né? O futuro, ele foi feito para fazer você sonhar. Você precisa realmente projetar, fazer suas metas, seus objetivos, visualizar tudo que você quer, porque o que move a gente é o sonho, é a esperança. Então, se você não tem sonho, não tem algo que te move, o que vai fazer você querer acordar amanhã e, né, e se esforçar, se dedicar? Então, o futuro, ele é para isso. E o passado é para te lembrar de onde você saiu. Só que o único estação que você governa é no seu presente. Porque quando eu lembro do meu passado, ela me encoraja a chegar no meu futuro. Por isso que é muito importante a gente entender que o hoje, né, a gente começou o podcast, o início do podcast virou passado. É um momento que ele não vai voltar mais. Então eu gosto de trazer sempre essa consciência para as mulheres, sabe? Às vezes hoje muitas ou saíram, ou tá saindo agora de casa, ou tá chegando em casa agora, ou está em casa agora, mas não está. Uhum. Então às vezes tem pessoas que você vê durante o dia, e às vezes você sai, e aquele momento, às vezes, poderia ter dado um beijo, poderia ter dado um abraço, poderia ter falado que ama, não falou, e aquele tempo ele não vai voltar mais atrás. Às vezes você sai pra trabalhar na correria, abafada, aquela confusão toda, não despede às vezes do marido, dos filhos, dos pais. Só que quando você chegar, será que aquela pessoa vai estar ali ainda? Sabe, várias mulheres já compartilharam isso comigo, sempre quando eu falo isso, sabe? Nossa, eu perdi meu pai, a última vez que eu vi ele, eu tava Nossa. indo trabalhar, e quando eu voltei ele tinha tido um AVC e tal, eu não pude me despedir. E, então eu gosto de trazer essa consciência. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu falo, a pessoa sabe que eu amo ela. Não, a pessoa não tem que saber que você ama ela. Porque o amor, ele precisa ser manifesto em atos e palavras. Não Com é no seu certeza. achismo. Então, se você ama, você precisa dizer que ama. Você precisa se comportar como quem ama. E você precisa falar como quem ama. Então, não é só, eu acho que o fulano me ama. Não, as suas palavras, seu comportamento, suas atitudes precisam dizer, né? De acordo com o que você pensa. Então, eu gosto muito de trazer essa consciência para as mulheres, sabe? Acho isso algo muito importante. Tá o nosso próprio corpo mesmo, né? Tem estudos mesmo que comprovam que o nosso corpo ele fala mais do que a gente tá aqui, né? Nosso comportamento. Então, as nossas ações diárias que a gente vai tendo no nosso dia a dia é aonde que a gente faz a construção, né? Do que a gente quer. A gente quer um lar, né? Gostoso de estar ali, uma família. A gente está se dedicando, a gente está tendo ações para aquilo dali. Eu quero construir uma empresa. Você está construindo essa empresa que você quer? Ai, Verdade. nossa, mas é muito difícil, aconteceu isso e isso comigo. Gente, é eu mesma, a minha história. Eu ainda vou vir aqui Desafio sempre ainda tem, né? contar a minha história mesmo, né? O desafio, ele vai ter, sabe? Ele tem que existir, Ele né? tem que existir. Tem que existir. E assim, é aonde que você vê o meu grande desafio mesmo no meu empreendedorismo ali, na minha trajetória. Eu tinha tudo para desistir, tinha tudo para desistir. Só que quando você olha para aquilo dali e você fala, não, não é mais sobre a Amanda, né? O que que eu quero levar? É sobre as outras pessoas, né? Esse podcast aqui não é sobre a Amanda, não tá aqui, não é sobre, é sobre as mulheres, sobre mulher dar voz às mulheres, tantas mulheres com toda vez que eu sento, Isa, com uma mulher, eu vejo que assim, eu escuto tanta história incrível, incrível mesmo. E muitas vezes a mulher não consegue se ver, ela não consegue ver quem é ela. E isso, de fato, com certeza você presencia isso, né? Com as meninas, né, ali, trazendo as suas dores e com sonhos, com projetos para dar o primeiro passo, com ensinamentos tão grandes que não vai acreditando que ela não tenha isso dentro, que ela não tem esse potencial, né? As feridas vindo lá de trás mesmo, né? E é tão legal isso, porque, na verdade, a mensagem ela é mais poderosa que você. Só que às vezes a gente acha que é o contrário. Não, eu sou, né? Não, você não é melhor que a mensagem que você carrega. A mensagem que você carrega ela é muito mais poderosa que você, porque você vai morrer e vai acabar. Você tem prazo de validade. Agora, a mensagem que você carrega, ela não tem prazo de validade. E a prova disso é Jesus. Jesus, ele mostrou pra gente na prática que o que a gente carrega, o nosso propósito, ele não tem fim quando você entende o que você faz. Né? Jesus, ele sabia muito bem qual era o propósito dele. Portanto, que ele foi crucificado, ele foi julgado, ele foi criticado. A religiosidade, né? Os religiosos mataram Jesus.
Olha, Essa é a verdade. isso é muito legal, né, Isa? Porque hoje a maioria das pessoas, né, elas não conseguem ter essa consciência, né? Não. Porque hoje é tudo muito sobre religião. Quando você traz muito a palavra de Deus, Jesus, é uma religião, você já tá ali trazendo algo engessado, né, muito preso. E não é sobre isso, Não. né? E aí você vê Jesus, né? Ele também passou por desafios. Só que o que que fez ele não desistir? Ele não poderia ter muito bem na hora da cruz ali, não quero ser crucificado, não, pelo amor de Deus. Só que ele sabia que o que ele carregava era mais poderoso do que ele. A mensagem, o propósito que você carrega, o amor que ele tinha para oferecer era muito maior do que quando ele pensava no sofrimento da cruz. O que que era o sofrimento da cruz diante daquilo que ele carregava? Sim. Então, por isso que quando a gente vai pra internet, não vou gravar um vídeo, porque se alguém criticar, cara, a mensagem que você carrega, ela vale muito mais que uma crítica. Porque hoje eu, Amanda, se eu morrer hoje, eu sei que a minha mensagem já vai continuar. Porque eu sei que as mulheres que eu já atingi, ela vai compartilhar algo com outra mulher, que vai compartilhar com outra mulher. Isso é uma teia sem fim. Com certeza. É o legado, né? Então eu falo sempre o seguinte, principalmente para as mulheres que têm vontade de trabalhar com mulheres, de ajudar mulheres. Não se preocupa em ativar uma multidão. Sabe por quê? Jesus, quando ele começou, ele só tinha 12. Eu comecei com 3. Né? Jesus começou com 12. E hoje já se passaram milhões de anos, né? Mais de 2000 anos. E a gente continua falando sobre a história de Jesus. Não falando de uma religião. Mas todo mundo fala sobre Deus. Todo mundo tem um conhecimento, cara. Todo mundo já ouviu. Então, assim, a que nossa a história é gente sem isso. Deus, né? Que a gente Então, assim, a sem nossa Deus? história tem esse poder. Então, a gente precisa entender. Porque se a gente morreu hoje, cara, qual é o nosso legado? O que as pessoas vão falar de você? Essa daí era uma pobre coitada. Nossa, ela era vítima. Nossa, ou ela era soberba. Nossa, ela se Uhum. achava melhor que todo Aham. mundo. Nossa, ela não pedia ajuda. Ou, poxa, essa mulher, cara. Tem uma mulher na Bíblia, mano, que chama. Eu vou lembrar o nome dela. Ela ajudava as mulheres. Dorca, que ela chama. E ela costurava as roupas, ajudava as mulheres, tinha um zelo com as mulheres. E a Bíblia fala que quando essa mulher morreu, as mulheres ficavam assim: e agora? Quem vai vestir a gente? Quem vai fazer as nossas roupas? Que ela costurava os tecidos e montava as roupas para as mulheres. Eu falo, gente, eu quero ser uma Dorca na vida de alguém. Não que eu vá fazer falta, mas que quando eu morrer, alguém fala assim: nossa, essa pecinha de roupa aqui, que no caso era da Dorca, mas o meu vai ser uma ativação. Poxa, eu tinha um projeto, esse projeto saiu do papel porque a Isabel me deu uma palavra de motivação. Então, assim, eu Muito sei que legal. às vezes não vai ser em todas as áreas da vida, mas se em uma área da vida eu conseguir ativar essa mulher, eu já me sinto hoje a mulher mais realizada do mundo. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em atingir uma multidão, sendo que na verdade a gente só precisa cuidar das pessoas que Deus já colocou perto da gente. Às vezes você fala, não, eu quero falar no palco. Se não for pra ser no palco, eu não quero. Eu quero ajudar, mas se for para as mulheres empoderadas. Eu quero. Não, não, não. Só cuida das pessoas que Deus já colocou perto de você. Muitas vezes quer começar grande, né? Não é no E é grande, só né? monstro que nasce grande, né? Tudo tem um processo. Comece com o que você tem, faça o que você puder. Essa é a chave. Demais, hein? Demais. Nossa, gente, quantos aprendizados. E hoje, Isa, nesse movimento todo que você vem fazendo, né, com as mulheres, e diante até desse nome, né, a voz da mulher. Um pouco aqui, né? Eu acho que assim, a gente já trouxe de tudo aqui, um pouquinho do que você acredita que a mulher deve levar, de dores que ela vem trazendo. Mas se for para você trazer aqui para a mulher o que você acredita que é essencial para ela, trabalhar isso dentro dela para evitar essas comparações, o que você acha que ela precisa, que vai ser essencial para levar ela nesse caminho dela encontrar com ela, com a identidade dela, para ela conseguir ter esses relacionamentos na vida dela, né? Ela conseguir olhar para ela e se ela tá vivendo ou dentro de um relacionamento ou profissionalmente, de fato é algo que ela precisa se olhar para ela poder também enxergar onde que ela pode estar. O que você falaria para essa mulher? Então, acho que o ponto principal é desligar o botão automático. Porque se uma coisa é você ler e estudar sobre autoconhecimento. É lindo isso.
Você pega um livro, você ouve algo, é lindo. Só que você precisa parar para trazer aquilo para dentro. Porque nem tudo que a gente ouve, a gente consegue trazer consciência. Já viu quando, exemplo, já viu quando você ouve uma palavra, e geralmente acontece quando você ouve uma palavra muito dura. Você fala, nossa, se aquela minha amiga estivesse aqui, essa palavra é para ela. Porque a gente é acelerado, você não consegue trazer aquilo para sua vida. Uhum. Então, quando eu uso desligar o botão automático, eu falo exatamente disso. É realmente parar. Tirar um momento para olhar para você com coragem. Você vai precisar de muita coragem. De olhar e falar assim, nossa, como eu sou egoísta. Por exemplo, uma mulher hoje que ela não tem coragem de gravar um vídeo para contar a história dela, ela tá sendo egoísta. Só que eu não sou eu egoísta. A Boa tá falando que eu sou egoísta. Muitos vão ficar até sentidos agora de ouvir isso. Mas é uma verdade. Porque quando você não tem coragem de falar o que pode ajudar alguém, você só tá pensando em você. Sim. Então, quando você começa a ter essa consciência, quando você realmente para, respira fundo. Muitas pessoas, Amanda, não conseguem parar hoje para ouvir o batimento do seu próprio coração. Por quê? Não tenho tempo. Minha vida é cheia demais, corrida demais, eu não tenho tempo para isso. Gente, quem não tem 5, 10 minutinhos antes de dormir, Amanda? Para parar, respirar, sentir as batidas do coração. Tá acelerado demais? Como é que tá? Nossa, será que meu coração tá angustiado? Entender os sentimentos. Tem pessoas que às vezes, nossa, hoje eu não tô bem. Mas falando, por que você não tá bem? Ah, não tô bem. Não, calma aí, eu não tô bem. O que eu tô sentindo? Poxa, eu tô sentindo hoje. Ah, eu tô me sentindo sozinha. Poxa, nossa, eu tô me sentindo hoje angustiada. Poxa, hoje eu tô ansiosa. Você precisa entender o que você tá sentindo. Como é que você vai resolver algo que você nem sabe o que é? Fica tudo muito mais fácil, né? Você consegue identificar de Você, fato opa, o que calma tá aí, hoje eu acontecendo, né? tô ansiosa. Não, então calma aí. Ansiedade tem a ver com excesso de futuro. Então o que eu vou fazer? Vou trazer algo pro meu presente. Vou viver o agora. Então, quando você começa a ter essa consciência, quando você começa a fazer isso? Quando você desliga o botão automático. Porque hoje, olha que discrepância terrível, Amanda. Eu sou super a favor do verdadeiro significado do empoderamento feminino. Uhum, Que é o quê? uhum. Uma mulher empoderada, uma mulher que se conhece. E é isso que eu trago pra mim. Sim. Só que hoje, se você for olhar a verdade, o que é apresentado sobre empoderamento feminino, são mulheres extremamente aceleradas. Extremamente. Aquela mulher que faz um monte de coisa e que não tem tempo nem pra ter filho. Se ela não tiver filho, ela já riscou na agenda dela. Não vou ter filho porque eu não tenho tempo. Uhum, Então tá uhum, acelerada. Essa mulher, ela se conhece? uhum. Não tem como a Não gente se generalizando, conhecer mas a maioria que eu conheço acelerada, não assim, consegue. a Essa gente mulher, não ela consegue olha pra entrar no ela e ela processo. consegue olhar com verdade e falar, nossa, eu sou uma pessoa egoísta. Não consegue. Se você for a fundo e conversar com essa pessoa, ela não sabe nem quais são os pontos fortes e De os pontos fato, fracos eu falo dela. isso por experiência própria. Eu já tive nesse piloto automático mesmo de você indo, e aí de repente na hora que eu falava, gente, eu tô aqui ajudando as mulheres, foi aonde que eu entendi que entrei na especialidade ali para me conhecer com a autoestima, entendendo de fato o que que era uma autoestima, porque eu não tinha autocuidado. E assim, hoje pra mim é uma coisa que assim, eu não abro mão do meu estilo de vida. Pode ser o que for. Agora, meu autocuidado, se eu não cuidar de mim, Não o que faz que eu vou sentido. entregar dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento com a minha família, Uhum. se eu não estiver bem, se eu não estiver cuidando do, né? Porque o nosso corpo é a nossa casa, nosso templo, né? E vem o corpo, a mente. Se você não consegue parar ali, você ter seu momento de autocuidado, refletir, ler um livro, tá, viver a solitude, né? Que eu acho que É assim é algo que toda mulher para maravilhoso, mim né? tem que ter, sabe? Acho que a mulher, se ela não vive a solitude, ela não vai saber quem é ela, porque ela vai estar sempre É com isso barulhos aí. externos. E se você for olhar hoje essas mulheres que eles falam, ah, mulheres empoderadas, são mulheres que odeiam a solitude. Porque na verdade, esse tal empoderamento é só uma capa, porque no fundo, ela não gosta de quem ela realmente é. E isso é muito triste, Isso é né? triste, porque por mais que hoje, se for pegar, Amanda, uma pessoa que você acha que na sua mente, com a sua percepção, é uma pessoa ruim, ela não é ruim. Ela pode até estar fazendo coisas que não são boas, que não são corretas, que não são legais, mas essa pessoa ela tem uma essência boa. Só que, igual eu falei,
às vezes a forma que ela foi criada, a forma que agiram com ela. Muitas pessoas pegam ao contrário, não, fizeram isso comigo, eu não vou fazer isso com ninguém. Mas muitas pessoas falam, fizeram isso comigo, eu vou ser pior. Sim. Isso de uma forma inconsciente. Então, algumas pessoas conseguem fazer de forma diferente, outras não. Então, quando a gente entende isso também, é muito legal, porque hoje a mulher ela pode ser para mim hoje tanto uma mulher bacana, como uma mulher que para a sociedade não é uma mulher bacana. É uma mulher soberba, uma mulher que se acha. Na minha percepção, eu hoje, Isabô, eu sempre olho e falo, cara, eu quero conhecer mais sobre essa mulher, porque independente de qual versões ela está sendo hoje, eu sei que elas têm uma essência boa. Por mais que ela seja vitimista, ou por mais que ela seja soberba. Entende? Então não importa qual posição ela está, eu sei que ela tem uma essência boa. Isso faz com que a gente tenha mais paciência com as pessoas. Com certeza. Que a gente seja mais tolerante com as pessoas, que a gente aprenda a ouvir mais as pessoas. Então, assim, eu hoje foi uma habilidade, né, que eu quis entender mais, né, de não só achei muito lindo esse projeto A Voz da Mulher, porque hoje o que acontece? A gente, quando você chega num lugar, você é nova no lugar, você quer o quê? Falar sobre você. Dificilmente, quando você vai a um lugar, você quer ouvir sobre alguém. Ou você tem paciência para ouvir sobre alguém. Então, você às vezes quer selecionar quem você vai ouvir, quem você não vai ouvir. Só que essa foi uma habilidade que eu comecei a exercitar ela porque eu tinha dificuldade de ouvir. Por que eu tinha dificuldade de ouvir? Porque o tempo inteiro eu queria falar para ser aceita. O tempo inteiro eu queria falar sobre mim para que as pessoas gostassem de mim. Sendo que, na verdade, até entrando na parte um pouquinho do network, você só se torna interessante quando você tem a habilidade de ouvir. Ninguém gosta de fazer network com quem só fala sobre si. O segredo do network é você saber ouvir. Então, Com assim, certeza. foram coisas que eu fui descobrindo na minha solitude. Esse projeto mesmo é diante disso que você vem falando. Me identifico muito com essa questão de falar, porque eu também sempre chegava nos lugares, falava, Como disse o Dani, tem 80 mil palavras. Exatamente, não que eu não fale, gente, eu ainda continuo falando, mas isso daqui é literalmente para eu ter um aprendizado, eu treinar a escuta, porque isso daqui para mim é uma aula, isso daqui tá sendo um aprendizado e tanto, e quando eu vejo que não tá sendo um aprendizado só para mim, porque assim, se eu já tenho de conversar daquela, né? Amiga íntima. Então, assim, eu já tenho essa proximidade, mas eu acredito que é isso, é levar para outras pessoas. E foi até incrível você falando, porque eu estava até pensando, né, no nome, né, de todo esse detalhe do projeto. Esse projeto, ele tá comigo já, assim, já era algo que pulsava dentro de mim, né, e um logo, começando com tudo que vem por aí, ele já tá aí 1 ano já, e demorou a nascer. E quando você falou da semente, né, a logo que ela é uma flor, que é uma boca, né, e me veio muito isso da mulher, ela literalmente poder florescer no falar dela, né, ela poder levar a história dela. E nessa história, ela também aprender a escutar a outra mulher que está do lado dela, porque muitas vezes também a gente quer falar, igual você mesmo deu o exemplo, a gente fala, não escuta, Verdade. E não consegue nem perceber o que aquela mulher está sofrendo, o que ela está sentindo. E eu acredito que o maior propósito que a mulher pode ter umas com as outras é a gente poder estender essa mão, né? Saber a hora de falar, saber a hora de escutar. Eu acredito que para a mulher que ela está sofrendo, né, no momento, eu acho que é ela que tem que se encontrar, não tem como ninguém falar com ela, olha, você tem que fazer isso, você tem que falar aquilo, por mais que muitas vezes a mulher ela vem com essa insegurança e busca, né? Porque muitas vezes tem muitas mulheres que buscam essa necessidade de querer escutar algo, mas é só a essência dela mesmo, porque a essência da mulher é tão incrível, que a essência dela pode mostrar tantas coisas maravilhosas para ela, o poder que ela tem, né? Né? O poder que ela tem dentro dela. Então, assim, eu acho que dar essa voz, levar essa voz, dar essa escuta, isso daqui é um prazer enorme mesmo para mim, isso daqui é uma aula, né? Eu poder estar aqui escutando
aprendendo, não falando tanto. O Dani que sofre com as suas 80 mil palavras. Deixa pra ele, eu deixo as palavras pra ele em casa. Mas eu acho que é a oportunidade que a gente pode dar para outras pessoas, as mulheres terem essa oportunidade de levar isso adiante, sabe? Eu acho que esse é um processo de cura que, assim, eu acredito muito mesmo, sabe? E cada uma carrega uma história muito incrível, né? Nossa. E é legal, porque assim, uma coisa é... Imagina, vamos falar sobre rejeição. O que é rejeição? Como superar a rejeição? E vou lá, de uma forma didática, ensinar para as mulheres. Entra, às vezes, no ouvido sendo no outro. Já viu quando você vai numa palestra e às vezes o cara lá todo técnico, poxa, fala tanta coisa de técnica e tal, tá, beleza. Mas quando vem o cara que fala, gente, eu passei por isso, eu superei isso, você quer ouvir o cara, você não quer parar de ouvir, aquilo prende sua atenção, quer ouvir aquela mulher. Então, assim, a nossa experiência, ela supera qualquer técnica. Então, quando você coloca algo que você superou, e às vezes muitas mulheres perguntam assim, Isabel, mas eu ainda não superei isso, como é que eu vou ajudar alguém? Porque as pessoas têm a mentalidade seguinte, eu só posso ajudar alguém quando eu já tiver superado isso. Não existe isso. É tão engraçado que quando eu comecei com as mulheres, Amanda, meu casamento tava horrível. E todas as mulheres que chegavam eram casadas com um casamento horrível. E eu ajudava elas no casamento delas. Olha que doido isso. E sabe o que eu vejo, Isa? Porque, de fato, a pessoa que vai conseguir ensinar é que tá vivenciando. Não existe sabe? pessoa melhor. Não tem. Né? Você tá na prática. Então, assim, muitas vezes, né, você vê, algumas pessoas valorizam, o que adianta eu ir lá, faço o curso mais top, nossa, fiz aquele curso. Tá. Mas e aí? Como que é? Eu só fui lá, minha vida é maravilhosa, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu fui lá, aprendi e agora eu sou a melhor. Agora eu consegui ensinar. Tá, onde que foi o seu laboratório? Onde virou a chave? O que aconteceu? Aonde que você né? praticou? Porque não adianta eu chegar aqui e falar com você, igual o meu projeto, né, de trazer a questão da voz da mulher, é muito de trazer um pouco do meu processo, identificando com o processo de outras mulheres, para eles poderem levar adiante. Como que eu vou falar um dia desafios dentro de uma empresa? Eu posso falar isso. Eu vivenciei muitos desafios, sabe? Então, assim, desafios que tudo cai para o seu lado emocional. Eu recebi uma pergunta uns dias atrás, de uma pessoa perguntando os meus maiores desafios dentro do empreendedorismo. Para mim, emocional. Porque eu não sabia quem era eu. De fato, eu não sabia aonde que estava ali a minha autoestima, a minha autoconfiança, porque a gente se distrai muito com as coisas externas e não vê do lado de dentro. Verdade. E vai naquilo dali, do automático, não enxergando, no fluxo. E não consegue olhar para dentro. Você não consegue se conhecer, né? Então, eu acho que assim, esse eu acho que é a virada que você faz, é praticando, é tendo. Olha a sua Isso história. É bom pra gente também, Você né? mostrou aqui direitinho o que você vivenciou lá, a sua dor, como que isso refletiu na sua vida adulta, como que isso se tornou uma dor, como que você ressignificou isso. E assim, a gente tá passando isso o tempo inteiro na vida. O tempo inteiro a gente tá passando isso na vida. Porque assim, a gente não tá... Nossa, eu tô blindado de problemas. Nossa, longe, já né? superei a rejeição, eu nunca mais vou ser rejeitado? Não, você vai ser rejeitado. As pessoas vão criticar vocês, vão querer te humilhar, tipo, para baixo. E o tempo inteiro você vai precisar ressignificar algo. Eu lembro direitinho dessas mulheres, quando elas vinham compartilhar do casamento. Sabe, meu marido me traiu. E às vezes, 2, 3 dias, meu marido também tinha me traído. E aí eu vi aquela mulher chorando pra baixo, e eu tendo ali que ficar, sabe, firme pra não... Porque senão ia ficar as duas chorando, né? Uhum. E eu não afrouxava, Amanda. Eu não, mulher, levanta, a gente vai conseguir. E sempre eu compartilhava também. Eu não mostrava pra elas que eu era super-herói. Uhum. Eu sou uma Mulher Maravilha. Eu tô aqui porque eu sou perfeita, eu tô aqui porque meu casamento tá tudo certo. Não, eu era muito verdadeira com elas. E eu lembro de um episódio que foi esse, me marcou muito. Era meu aniversário de casamento nesse dia, caiu numa quarta-feira. Não lembro o ano que foi, uma quarta-feira. E nesse dia na minha casa tinha 39 mulheres. A minha casa era pequena, Amanda. Ou era mulher no sofá, atrás do sofá, era uma confusão. Tinha mulher na porta do banheiro, o povo sentado no chão, Muito era uma legal. confusão.
E tava lá, a gente tinha momento de adoração e tal, e de repente começaram a esmurrar minha porta. Esmurrar minha porta. Quando eu abri a minha porta, era a mãe de uma moça em que o meu marido tinha se relacionado com a filha dela. E ela começou a xingar ele todo. Que o seu marido é isso, que o seu marido é aquilo, cadê ele, cadê ele? E aí, na época, minha cachorrinha tinha dado filhotinho. E ele tinha dado um cachorrinho pra essa moça. Vim aqui pra ver esse cachorro, minha filha não precisa de cachorro, não, quer dizer mais o quê? Me humilhou na frente de todas as demais. E aí eu tive que fechar a porta. E aí, eu ainda ia levar a palavra do dia. Não tinha começado ainda a hora da palavra. E sabe o que foi mais lindo que me marcou nesse dia? Não foi isso que me impactou. O que essa moça fez comigo de me humilhar, de falar coisas que eu nem tinha a ver com aquilo. Mas foi de eu fechar a porta e quando eu voltar pra trás, elas falaram assim, Isabel, nós queremos orar por você. Isso me impactou. Porque eu falei assim, tá vendo? Se eu mostrasse a Mulher Maravilha, essa era a hora que minha máscara ia cair. Com certeza. Essa era a hora que elas iam falar assim, Isabel, mas você não parece, então, você não fala que tem um casamento perfeito? Você não fala que tem uma vida perfeita? E naquela hora, na verdade, foi só uma prova para elas que o que eu falava era real. Eu não estava ali sendo uma farsa. E aquilo me impactou muito. Isso é algo que eu carrego até hoje. Você caminha comigo, você sabe. Eu sou extremamente verdadeira. Eu não finjo ser algo que eu não sou, eu não falo viver algo que eu não vivo. Eu simplesmente sou eu. E hoje o que eu vejo que falta nas mulheres é essa autenticidade. E aí, Amanda, quando as mulheres falam assim, Isabel, nossa, eu quero ter um casamento igual o seu hoje. É lindo você olhar pro meu casamento hoje. Eu e o Rafa, nós temos uma família maravilhosa. Hoje a gente realmente construiu uma família forte. Na minha casa não tem briga, não tem discussão, não tem nada disso. Quando a gente tem opiniões diferentes, a gente senta e conversa, a gente alinha. Não tem imaturidade, igual tinha antigamente. Antigamente tinha falta de lealdade. Hoje meu marido, graças a Deus, é um homem fiel, um homem carinhoso, que era algo que ele também não era. Extremamente presente. Rafa, às vezes, antigamente, ele sumia final de semana, sabe? Não gostava de dar satisfação, não gostava de ficar em casa. Então hoje eu vejo meu marido, ele tem prazer, tem dificuldade hoje de sair de casa. Então ver ele gostar de ficar em casa, um pai maravilhoso, um esposo assim, sem palavras. Eu falo que eu casei de novo. Eu casei com o mesmo homem 2 vezes, Amanda. Muito legal. Então assim, hoje, muitas coisas eu aprendi nessa caminhada, principalmente no relacionamento, na identidade. E hoje é exatamente o que eu ensino. Que identidade e relacionamento hoje é o meu, assim, que eu amo falar. Que foram as coisas que eu vivi, né? Eu perdi minha identidade, isso refletiu também no meu relacionamento. Então, acho que são 2 coisas que caminham muito juntas, sabe? E é o que você vivenciou, né? Eu acho que a gente ser o nosso laboratório Nossa, e vivenciar na prática é onde que a gente cria autoridade para a gente poder falar alguma coisa, com né? Não certeza. adianta a gente querer falar de algo, pegar aqui, vou falar disso aqui porque eu gosto. Não é Na simplesmente, verdade, né? são as nossas experiências, não o nosso conhecimento, mas as nossas experiências que nos dão autoridade. Com O seu certeza, conhecimento, ele só é com um conhecimento. com Agora, a certeza, sua experiência, ela te dá muita autoridade, muita mesmo. com certeza. Nossa, que maravilhoso, gente. Que aula, hein? Que aula, tá? Olha, sua história é assim, inspiradora, né? Ver hoje, eu ainda que acompanho aí de pertinho mesmo, ver toda a sua sabedoria que você traz, como que você coloca isso em prática de fato, né? Traz toda essa autenticidade, que eu acho isso incrível, né? Hoje, até talvez para uma mulher chegar aqui e contar essa história de traição, de passar toda essa vulnerabilidade, não é para qualquer uma. Não. Não é para qualquer uma, né? Então, assim, você conseguir mostrar literalmente como que você ressignificou, como que esse processo, né? A gente entende, hoje eu vejo muitas mulheres sofrendo e é uma coisa que, assim, a gente sabe que é uma luta em conjunto. E quando a gente fala de você, eu gosto de sempre trazer também, porque acompanho vocês, conheço vocês de perto, de você e do Rafa, desse alinhamento juntos, porque isso é muito importante. A mulher, ela tem uma sabedoria para colocar ali, mas é muito importante o homem tá ali do lado também, nesse acompanhamento, nesse processo, para virar, né? Essa transformação de fato, esse objetivo que vocês tanto sonhavam. E hoje eu
vejo que assim, é um exemplo mesmo, né? Você ir com todos os seus ensinamentos que você traz, acompanhar um pouquinho aí um ano que eu tô do seu lado, mas é um ano que parece que foram 5, né? Com tantas coisas, tantos crescimentos, tantas mudanças acontecendo, né? E ver, mesmo do iniciozinho mesmo que eu te conheci, a gente, essa proximidade mesmo, conhecer a sua história assim de tão perto, é algo que eu acredito que vai impactar muitas mulheres mesmo. Fico muito honrada mesmo de lançar, nascer mesmo esse projeto. Nasceu, né, gente? Nasceu! Gente, o mais difícil. Ó, o mais Muito difícil bom, gente. não é fazer o filho, gente. Não é? É um negócio Carregar. Não, vai dando uma mais ou complicadinha. menos. Barriga vai pesando, vai, né? Vai de Foi desconforto. todo um processo. Ele Na mexia verdade, querendo ali também. Já, tá nascendo. E aí a gente, não tá na hora. Não, tá querendo precipitar. Não, vamos esperar mais um pouco, tá prematuro. E aí a gente vai ver, né? Tudo na nossa vida é um processo, né? Tudo. E eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Nesse primeiro episódio, que eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, De muitos, com muitos certeza. mesmo. Muitas mulheres vão passar por aqui para transbordar. Eu me sinto aqui hoje servindo não só você, Amanda, mas todas as mulheres que vão, né, que estão aí assistindo esse podcast, ouvindo cada palavra aqui. Se sinta amada por mim, cada palavra, que realmente tudo que a gente falou aqui vai fazer sentido na sua vida, que você não venha só ouvir, não venha ser só uma ouvinte, mas uma praticante. Ouviu? Aplica na sua vida, traz para sua vida, o que você pode melhorar, né? Vai anotando tudo que a gente, né, for falando aqui, o insight que você teve, anote, coloque em prática. Porque tudo aquilo que a gente ouve, com o tempo a gente pode esquecer. Por isso que a prática, você reforça isso. Então a gente precisa colocar em prática. Então eu me sinto muito honrada de estar aqui servindo vocês. Para mim é uma honra. Eu tô fazendo realmente o que eu nasci para fazer. Eu vim aqui contar minha história. E para finalizar, já estamos finalizando? Nem sei se é para finalizar, nós estamos finalizando. Acredito que sim, né? Não sei como é que tá aí o processo. Gente. Aqui é a até produção, complicado, né? Produção dá porque nós sinal temos pra 80 mil gente. palavras, entendeu? Se deixar, né? Assim, assunto a gente tem, gente. Ó, se deixar, a eu vou gente até tem, e com certeza, mesmo finalizando aqui, vai ter outros que a Isa vai estar, porque assim, tem muitas histórias aí, ó. É algo assim que eu queria compartilhar, que o que eu tô fazendo aqui hoje, na verdade, é cumprindo um propósito. E quando eu perdi meu pai, né, com 10 anos, depois que eu fui me conhecendo, entendendo que eu realmente nasci para isso, eu tomei uma decisão, né? Então, quando eu venho aqui hoje servir vocês, na verdade, eu tô cumprindo um legado, né, que eu prometi, que muitas pessoas não conheceram meu pai. E às vezes quando eu conto isso, o pai da Zabô traiu a mãe dela com uma garota de programa e pegou AIDS, muitas pessoas podem ficar com raiva dele. Nossa, que cara canalha. Poxa, eu fiquei 8 anos da minha vida, acho que eu não contei isso aqui, mas fiquei 8 anos da minha vida fazendo exame por causa de uma decisão errada do meu pai. Né? Uma decisão errada do meu pai quase destruiu a nossa casa. Né? Na verdade, destruiu a minha família, né? A minha família acabou por causa de uma decisão errada dele. Então, hoje, né, depois que eu entendi tudo isso, a única coisa que eu sinto pelo meu pai é muito amor. E uma pena, né? Hoje nós temos a oportunidade, a gente tem a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes. Depois de um podcast como esse, você só decide tomar uma decisão errada se você quiser. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Só que o meu pai, ele não teve a oportunidade de fazer escolhas diferentes, porque a AIDS não deixou. Então, hoje, quando eu olho para a história do meu pai, eu vejo o poder da decisão. Então, hoje eu decidi servir as pessoas com o que eu faço, com a minha história, porque, cara, uma decisão ela pode mudar uma vida. A decisão do meu pai mudou o destino da vida dele. Só que uma decisão errada, né, traz muitos prejuízos, né? Portanto, a gente ficou muitos anos, porque a medicina não sabe explicar como a gente não tem a doença. Até hoje eu não tive uma resposta disso. Né? Quando meu pai descobriu que estava com AIDS, eu tinha só 2 anos. E antigamente, não sei hoje, mas acredito que deve ter evoluído, claro, mas demorava 5 a 6 anos para se constar em exame. Então, eu tinha 2 anos. Então, se constou no exame, então quer dizer, ele já tinha 5 a 6 anos atrás que ele tinha pego.
e minha mãe não se prevenia. Então, assim, a gente ficou durante 8 anos sendo tratadas como aidética pela medicina. Então, tudo que eu sentia, se eu pegasse uma gripe, o médico falava, não, mãe, você precisa se acostumar, porque a sua filha, ela é soro positivo. Então, assim, não foi fácil chegar até aqui. Não é fácil também dizer hoje que eu amo meu pai, foi um processo. Uhum. Então, hoje, quando eu lembro do meu pai, eu falo, cara, meu pai, ele é o cara, meu. Hoje, meu pai, pra mim, ele é uma referência pra mim. Porque muitos pais hoje querem ensinar o que os filhos devem fazer. O meu pai, ele me ensinou o que eu não devo fazer. Então, assim, nem todos os lugares que eu vou, eu não consigo concluir sem falar do meu pai. Porque realmente meu pai ele ensinou a nossa virada de chave. É aprender o que você não deve fazer. A Nossa. gente sempre quer buscar, o que eu preciso fazer para ter sucesso? Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, entende também o que você não deve fazer. Para ouvir histórias. Como que as pessoas fracassaram para ter uma empresa bem-sucedida? Qual foi o tipo de fracasso? Opa, o que eu vou fazer para não cometer os mesmos erros? Geralmente, o que causa um casamento, o que destrói um casamento? É traição? Poxa, então eu não vou fazer isso. É falta de comunicação? Opa, eu vou melhorar a minha comunicação. A decisão, né, você aprender o que você não deve fazer, é como se fosse um checklist do sucesso. Então, eu queria finalizar a minha fala, né? Não sei se você tem mais alguma pergunta, mas não poderia deixar de falar dele aqui, sabe? Meu pai, ele realmente é uma referência para mim hoje. Incrível. E isso é um grande ensinamento que você está encerrando, mostrando para as mulheres o poder de uma honra. A mulher que ela não honra o seu pai e a sua mãe, ela vai estar sempre presa em algo que vai estar sempre refletindo, trazendo algo ruim na vida dela. Porque independente, né, do sentimento que você tem, que você também citou aqui o perdão, a honra, eu acredito que é algo que, assim, não tem como você evoluir, você prosperar, você conseguir viver na sua plena essência se você não honrar quem te colocou no mundo, independente de quem são essas pessoas. Então, acho que, assim, não teria forma melhor para a gente encerrar esse podcast maravilhoso. Com que voz, hein, gente? Que voz, hein? Foi incrível, viu? Começou com tudo já, explodindo a cabeça, explodindo o coração, todos os sentimentos. Já aqui tô ansiosa, já na expectativa pro próximo, porque Isso aí. pra gente, né, tem muita coisa ainda. Tem muita não, gente. Tem muita coisa, Essa mulher é a gente. mulher da experiência, tá? Então Tem vocês muita se preparem. coisa, Eu tem conheço muita a mãe, tenho coisa. certeza que vem Tem muita muita novidade aí. coisa. Ela vai surpreender vocês com esses podcasts aí, viu? Aguardem, E ó, aquela já vou aguardem. deixar aqui, comportei bonitinho, então pode me chamar pra voltar, entendeu? Eu tô bonitinha aqui, viu, gente? Não falei aos 80 mil, né? Porque senão você toma um podcast dos outros, né? Mas, né, vai ser uma honra poder Eu acho que a gente é um treinamento, né? A gente que das nossas conversas é um treinamento, né? É um treinamento que a gente faz. Também. Então, tem vezes que a gente faz assim, ó. Opa, deixa eu. Posso eu falar agora? Oh, meu Deus, é verdade. Mas é tem que sobre esperar a isso. vez. E é isso daí, é o treinamento, o É aprendizado aqui. Eu tô saindo com uma gratidão enorme, com meu coração transbordando, né? Porque até no offline também, gente, ela tá sempre me ensinando muito. A Isa foi um presente na minha vida mesmo, de fato, né? Iniciar aí esse podcast com uma mulher, assim, inspiradora, que vai voar, já está voando Amém. nesse mundo, né? E que você continue levando a sua voz para muitas e muitas Amém. mulheres, tá? Porque você está impactando muitas vidas, ajudando muitas mulheres, e eu acredito que é isso, né? Muitíssimo obrigada por esse momento. Eu que agradeço você. Foi especial demais. Gente, não esquece, inscreve aí no canal, acompanha a gente, porque vem muita coisa legal. Eu já tô ansiosa, quero ver tudo. Não, vem muita coisa legal. Inclusive, eu vou até pedir a Isa aqui, né, porque eu acredito muito nisso, para a Isa deixar uma frase para vocês guardarem e levar dentro do coração de vocês, tá? Pra gente encerrar com chave de ouro, mas não esquece. Curte aí esse vídeo. Segue a gente que vem muita novidade, muitas coisas assim incríveis. O poder dessa voz dessas mulheres tá assim demais. Uma frase que eu sempre carrego comigo é: existe o poder dentro de você. Eu acredito que dentro de cada uma de nós existem coisas incríveis. Então anota essa frase. Existe um poder dentro de você.
Anotou, gente? Anotou? Então aguardem, que vem coisa boa por aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí, a gente que tirou, né, esse tempo precioso que você estava aqui escutando a gente. A gente sempre pensa em poder levar o nosso melhor. Espero que vocês tenham sentido isso no fundo do coração, que tenha feito sentido na vida de vocês e que dessa história aqui possa ressignificar e nascer outras histórias dentro de vocês.